Ser homem é fácil, reza a lenda que não. É só questão de tempo até que a vida de um homem acaba virando inferno, e isso é realidade. A princípio, o nosso protagonista pensou que tinha sido a morte do seu pai, o que fez ele cair diretamente no inferno, mas tudo ainda podia piorar. Depois de sair de dentro do local da velória, onde estava o pai dele enterrado dentro do caixão, ele ficou lá fora olhando pro céu. Tava um dia meio chuvoso assim, parava, pingava, mas de boa, né? Até chegar atrás dele o professor dele falando que ele não precisava se preocupar, até porque com dinheiro ele vai resolver o teu problema, né? E obviamente o nosso protagonista lhe agradecia, porque dinheiro é o que vai lhe cair bem agora. Na hora ele foi e colocou as mãos às costas do nosso protagonista, lhe dizendo que quando ele se sentir mal, ele pode ir se procurar, né? O trabalho dele como professor é escutar os alunos, então assim ele fará. Quando ele fala isso, porra, o tá caindo em lágrimas, né, rapaziada? Porque para e pensa, caralho, teu pai acabou de morrer e chega um cara que é seu professor que não tem nada a ver contigo e passa reflexão. E ainda por cima o cara pega e lhe entrega um pacotinho, né? Ele perguntava pra ele, o que é isso aí que tá na tua mão, né? Um negocinho que tu tá colocando na minha frente aí. Quando ele abre lá dentro, tinha mais de sei lá quantas notas de won. Muito dinheiro. Dizendo ao seu professor que esse dinheiro é pra lhe ajudar por um tempo. Até que ele se gradue e não deveria se preocupar com outras coisas. Só se concentrar em estudar. O resto ele vai lhe ajudar. Não falta nada, comida nada, pra ficar de boa. Vendo isso que o professor lhe fez ele ficar mais em lágrimas. Porque vendo o professor, que ele é um cara gente boa, um cara que realmente deveria confiar. Então no fim do funeral, era um crematório, queimaram o corpo do pai dele, colocaram as cinzas dentro do pacotinho ali, e o restante da família começou a jogar perto dele, né, falando que ele será um homem grande, de grande família, vai conseguir abrigar a sua mãe, cuidar dela e ter uma família boa. Mas em meio àquilo, falando sobre a mãe dele e cuidar dela, a véia tava perguntando onde é que tava a mãe dele, né? Ué, a mulher até agora não apareceu, porra. E do lado a gente vê que dentro do busão tinha uns molequezinhos que tava vendo uma coisa acontecer lá dentro, né? E era aqui que a desgraça tava pra acontecer. Os caras querendo gravar, todo mundo lá jogando seu fone pra cima. E aí, caralho, porra, dale. Chega o brother lá perto perguntando o que eles estão fazendo, né? Os caras falam, pô, não tô fazendo nada aqui não, né? Pô, tô fazendo nada, só tirei uma fotinha. E quando o protagonista chegando mais perto lá, ele não entende do porquê os caras tá fazendo aquela gazarra, né? Tem um que lá dentro. Ele dá a moeda pra cima e vê que não tem nada. Ué, vou entrar lá dentro pra ver. Quando ele chega mais perto e observa o que tava lá dentro, os olhos dele entram em crise de choque, velho. Simplesmente tinha duas pessoas lá sozinhas. Era seu professor e mais a sua mãe. O cara, filho de uma puta que tava fazendo ele ficar feliz só por ter uma vida desgraçada agora, mas iria bancar a vida dele. Cara, ele não acreditou. Ele tava tremendo até a mão que tava com as cinzas do pai dele ainda, tá ligado? Ele não tirou da mão o bagulho ainda. Foi subindo devagarmente as escadas do ônibus e ninguém sabia que ele tava subindo, né? Foi chegando cada vez mais perto e quando ele entrou lá dentro, ele pegou os dois no flagra, velho. A mãe dele com o professor. Olha a mancada. Que cara filho de uma égua. Na mesma hora ele pegou e deixou o frasco assim de pó do pai dele quase cair no chão, escorregou de uma vez, bateu, quebrou e o professor rapidamente virou pra trás. Ih, cara, agora lascou o botico. O professor dava pra falar pra ele que, não, John, não é o que tu tá pensando, né? Com certeza não é o que ele tá pensando. Jong-Woo, esse é o nome do nosso protagonista. Dessa vez ele viu que nem tudo que aparenta ser de verdade é o que realmente é, entenderam? Ó, reflexão, o Virgão tá reflexivo hoje, né? Mas a obra vai começar de verdade a partir de agora, rapaziada. Tempo depois, tendo se passado, ele tava dentro do carro dele. Dessa vez, carro dele conquistado com o próprio dinheiro. Enquanto constava um pouco de chamada ali, né? No telefone dele. Mas ninguém atendia. Até, de repentemente, depois de várias ligações, a pessoa finalmente lhe atender. Era uma cliente dele, que tava dizendo que tem uma escola na qual a filha dela quer muito estudar, tá ligado? Ela quer passar pra lá. E se ela puder passar nessa universidade, ela tá disposta a pagar quanto for. Não importa o valor, né? Enquanto a resposta de um falava que, assim, ela já deve saber os princípios da base de conseguir passar nessa escola. E a resposta fala que sim. E não importa qual método o João use, mas ela fala que se caso ele conseguir fazer ela passar nessa faculdade, ele vai ser pago. E muito bem pago, pra te ter uma ideia. E rapaz, olha a cara do menino. João tá mudado, fi. Não é aquele moleque chorão não, né? Todo sigma. Então assim ele segue caminho rapidamente e já faz um conta virada no volante ali que tá desgraça. Vai quebrar o braço pouco isso aqui. Vira diretamente na entrada do canto e vai diretamente pra casa da nova cliente dele. Porque essa que era de respeito. A vítima principal. Ele chega diretamente em uma casa de luxo, né? Que aparentemente dá pra ver que a pessoa tem dinheiro. Não é à toa que a pessoa falou que iria pagar quanto ele quisesse conseguisse fazer a filha dela passar na faculdade. Daí então ele vai se aproximando, coloca o telefone dele dentro do bolso
força assim, né? Chegando cada vez mais perto ali. Então ele vai e se apresenta. Fala com a mulher que ele é tal do Zin Shen-yun, a pessoa que ajudará a sua filha a entrar na faculdade. O cara chegou até mudar o nome dele na carteira. Como que ele fez? Aí não me pergunta também não, caralho. Ele perguntava qual era a situação atual da Lin, que é a filha da mulher que tava dizendo que queria que ele desse aulas a ela, né? Que ela tem 20 anos de idade, ela tá fazendo vestibular, ela quer passar, ela vai ter que refazer a prova aparentemente, mas qual é o problema de classificação dela? Bom, a mãe diz que não sabe, mas como o marido dela não está bem, ela tirou um ano ali pra poder cuidar dele, então provavelmente a situação dela não deve estar tão boa. Mas por esse motivo, ano que vem, ela quer mandá-la para a universidade que ela escolher. Mas é claro, precisa disso tudo. Enquanto o John ficava lá atrás, só olhando com uma cara cabulosa. Rapaz, esse bicho tá dando medo até em mim, tá louco? Olha a aura do maluco tá formando. Ela continuava dizendo à dona, né, que pra falar a verdade é a primeira vez que ela contrata um tutor, porque ela não faz isso direto. Ela não tá convencida de que o cara é boa bosta, né, até porque, porra, pra pagar dinheiro pra caralho, o cara não faz o que deve fazer e a guria virou uma merda de pessoa. E ainda por cima, fala que 100 milhões de wons não é pouco dinheiro pra pagar pra ele. Tirou o cara pra merda, velho. O cara chegou lá na casa pra fazer o trabalho e a mina falou que o 100 milhões de won que o cara tá cobrando é muito dinheiro, tá ligado? O cara fazer um trabalho de merda. Daí então ele abre a tua mão, em vez de xingar ela, mandar pra puta que pariu, ele comenta que a pessoa que me apresentou a você deve ter dito que eu não sou um professor comum, né? Que nem os outros que saem por aí roubando dinheiro dos outros. E com certeza, com toda a certeza, meus estudantes entrarão na universidade que quiserem e que irão escolher. Além disso, já é tarde demais pra cancelar o contrato. Então se tu quiser cancelar, não dá pra cancelar. Tem que pagar e eu vou trabalhar. Caralho, rapaziada. Ao mesmo tempo que mandou ela calar a boca, falou pra ela que ele é bom. O cara é pica demais, não tem como. Evoluiu. Daí então ela fica meio que assim, né? Comenta que ela entende sobre a situação. Não dá pra cancelar. O jeito é pagar ou paga. Até porque tava contrato já, né? Daí então ele vai e apresenta lá totalmente a filha dela, a tal Lin. Aquela é tua filha com o pai dela ao lado. Enquanto ela estava lá arrumando a roupa do seu pai, né? E daí ela vai se levanta e vê que havia chegado o professor, que ela deveria se apresentar. Arruma o cabelo dela, que ela tava toda jogada, vai se levantando, falando que o professor que havia dito da outra vez que seria dada aula a ela é aquele. Desde então, Lin se apresenta. Olá, professor. O chamando de Zhang Pien, que é um prazer em conhecê-lo. É o nome de profissional de trabalho dele, mas o seu nome real é Jun-won, o qual ele havia mudado. Como eu disse, não sei como caralho, né? O cara deve ter mudado o documento dele inteiro. E a Lin vai voltando pro colo do pai dela, falando que, ó pai, tu tá vendo aquele cara ali em pé? É o cara que vai me dar aula agora, né? Ele vai me ensinar a fazer os trabalhos de casa. E ela aproveita pra poder apresentar o pai dela também, vai pegando a cadeira de roda, levando ele pra frente, falando que agora eles deveriam se conhecer também, né? Então daí, a esposa do cara ali comenta aqui, ó, que lá é meu marido que tá sentado na cadeira, tu tá vendo que ele tá lá meio ruinzinho das pernas, né? Ele sofreu aparentemente, rapaziada, um acidente há 3 anos atrás e não consegue se mexer muito não. Basicamente o cara tá com um traumatismo que não deixa mexer perna, braço nem nada, esqueci o nome da porra da doença. Apesar de não conseguir se mover nem falar, é uma pessoa muito adorável, dizendo ela, né? Querendo ou não, é marido dela. E esse cara é o marido dela, rapaziada. Vocês se lembram dele? É o mesmo pau no cu do professor que tava enchendo o saco dele quando era moleque. Não era à toa, gore, que ele ficou putaço quando viu a cara do professor. Foi tudo calculadamente calculado. Virar professor, trocar o nome dele, fazer tudo isso pra que se encontrasse com o professor. Daí continuava dizendo ali a esposa, né? Que ela é muito apegada ao seu marido, não sei o que lá. Então ele vai e se apresenta, dizendo de um que ele se chama tal de tal. E comenta sobre o cara que ele havia se formado na Universidade Nacional de Seul, não é verdade? E sim, a esposa responde contra a resposta, falando que seu marido também lecionou por lá antes. E todos haviam conhecido, ele é muito famoso. Desde então, Jun-won se aproxima dele, né? Deixando a esposa até um pouco mais assim pra trás, porque ele queria comunicá-lo. Chegando cada vez mais perto, mandando a aura, fala que claramente ele o conhece. E não é só porque ele o conhece porque ele comeu a mãe do moleque não, pô. É porque ele comenta que esse é o professor Zhang. Ele era muito famoso na faculdade. Ele costumava admirá-lo na época, né? Então daí ele pergunta, gurizão de cima, com a arra desse jeito: tu lembra de mim? Da época lá que tu comeu a minha mãe e agora eu tô aqui do teu lado? Tá vendo esse mano de mina aqui? Vou passar a faca em todo mundo, quero nem saber dessa porra. Na mesma hora que o professor vê que é ele, já ficou... Aí o velho volta até a falar. Tava paraplégico, agora voltou até a se mexer. Olha a situação do cara, entrou em crise de choque. A situação foi tão feia do cara ficar em pânico que as duas saíram
saíram pra fora falando que iria chamar a polícia e perguntaram se o Jun-on poderia cuidar do pai dela, né? E a pior mancada que elas fizeram, deixar a cobra no ninho de rato, meu compadre. Ficou os dois cara a cara. Agora que o maluco ia começar a tremer mais, né? Cada vez mais trepidando o corpo, ele tinha algo a lhe dizer. Ele comenta que já faz 10 anos desde a última vez que eles se falaram. Ele sabe como ele tava preocupado com essa situação. Querendo ou não, o pai dele havia morrido. O cara comeu a mãe dele. E agora ele tá cadeirante, anda de cadeira de roda. Muitos poderiam dizer, enquanto ele batia na cara do otário do professor dele, que ele já sofreu o que ele deveria sofrer. Tá de cadeira de roda, sofreu um acidente, mas não é o suficiente. Não pro que aconteceu com ele. A vingança tá só começando. Ele tem que se preparar. Ele vai pegar um por um do que é importante para o professor. Então do nada aparece rapidamente lá a Lin falando que a ambulância já está a caminho, né? Porque o pai dela não tá se sentindo muito bem, não sei o que lá. Aí então o Jun-on volta ao personagem falando que é incrível, deixa que ele vai levar o professor pra fora, né? Se for necessário ele vai levá-lo. Ele se aproxima do professor, lhe dizendo que tu tá ligado que tem muitas mulheres bonitas na tua casa. E principalmente a tua esposa. Essa vai ser a primeira que eu vou passar a canoa. Caralho, esse negócio aqui vai ficar muito massa, é doido? Obra boa da desgraça. O maluco só lá pra fora na maca lá com os bombeiros, tudo tremido, em pânico, quase que voltou. O cara quase que levantou da cadeira de roda e voltou a andar normal, tá ligado? Só do que o protagonista ter aparecido na frente dele. A mulher dele tava em crise, a Lin tava em crise, preocupada, achando que o cara ia morrer, que a situação piorou. E realmente parecia, né? Porque parecia que a consciência dele tava em pânico, tava dando algum problema mental nele, mas na real ele só tava com crise real de pânico. Apesar de ser meio tarde, rapaziada, é claro que ele deseja agradecer ao professor, enquanto comentava com ambas as garotas que elas não devem se preocupar. Tudo acontecerá do jeito que é pra acontecer. Confiem no professor, confiem no processo, rapaziada. Não tem como não, cara. Deixar essas duas aqui com esse maluco, o cara vai fazer a festa, fião. Só dá-lhe, quero nem ver nessa porra, passa a canoa. Aí, ó, quem que mandou comer a mãe do maluco? Tá fudido, meu parceiro. Mas então, um tempo depois, ele precisava de algumas informações. Ele foi direto pra uma balada porque ele precisava encontrar com uma pessoa específica, né? Jun-on entrava com aquele jaleco dele preto, aquela roupa toda escura, né? Chamava a atenção das mulheres, porque ele aparentava ser um cara diferente. Ó a roupa que o cara tá, o cara mostra que é o verdadeiro Sigma, né? Sem contar na altura dele, pô, 2 metros de altura. As duas mulheres que se encocaram com ele perguntavam se por acaso o Jun-on se lembra delas, né? Assim, porque elas são a guria de escola, não sei o que lá. Tão doidinha pra descer o butico na perna dos caras, gurizão. Só que ele fez o quê? Fez o famoso ignora e fueda-se, meu irmão. Faz ela ir atrás de você e depois tu pega. E ele só fez isso. Mais à frente, tava uma dos cabelos roxos, muito bonita. O que chegava a chamar a atenção de vários figurantes que tava na festa, né? Um gordinho mais do chapeuzinho que tava lá, né? Dizendo no gordinho que hoje ele vai mostrar pro chapeuzinho como é que pega mulher gostosa. Pega a visão, só se liga no que eu vou te falar agora. Passava lá do lado deles do nada, um cara com uma aura cabulosa, né? Todo de preto, eles ficaram meio assustados, é que porra de cara que é esse aí? E do nele esse maluco aí foi e pegou bem nas costelas da mina de cabelo roxo, tá ligado? Já chegou assim por trás da mina e mandou um me siga agora. Aprendeu aí, rapaziada, como é que vai poder pegar a mulher? Só chega atrás dela, taca a mão na costela e fala, vem pra cá senão eu te bato. Acabou, vai dar certo, confia em mim, confia. Mas os malucos ficaram putos, porque na opinião deles, era como se esse desgraçado aqui tivesse roubado a mulher deles, porque já tava no papo, né? Os caras estavam olhando pra ela primeiro. Então o primeiro já foi lá, puxou a camiseta, o jaleco preto do protagonista, cara. Já olha ali assim pro Jun-on, falando que ô seu merda, tá achando que é o quê? Tá querendo cortar minha ousadia aqui, tá louco? Quer apanhar? Rapaz, quando o Jun-on olha pra cara dele de cima e embaixo assim, olha o tamanho dessa lapa desse maluco, velho. E eu não brigava com essa porra, mas nem se deixasse. Ah, pegou minha mulher, pode ficar com minha mulher. Olha, eu tô corno, obrigado, pô. Pode ficar, quer apanhar não, tu é doido, é? Tamanho desse cara, bicho. Só vira e olha pra cara do maluco do gordão e manda ele sumir de lá. Hora que tu pegar e meter o pé de novo aqui na minha frente, eu vou te dar um soco na boca, que da próxima tu não vai nem falar mais nada comigo, tá ligado, né? Aí o gordinho se aquietou e simplesmente ficaram depressivos. Acharam que poderiam pegar a garota bonita e totosa, mas não foi do jeito que eles pensavam. Então, um tempo depois, né, enquanto eles andavam lá pra fora, Jun-on puxou o cigarro dele, começou a dar uma fumada, né? A loirinha, caralho,
pai, cabelo roxo. Tô ficando com Alzheimer de cor de cabelo, né? Ficava falando pra ele que ele continuava o mesmo de sempre. Ele não mudou nada. Ele só aparece sem avisar, desaparece sem avisar e é isso aí. Só que ele comenta que ele tem um pedido a fazer. Então ela se levanta do canto da quina falando que, calma aí, pô. Tu só vem aqui pra poder falar que quer alguma coisa e não me dá nada. Tu não acha que tá forgado demais? Entretanto, ele continuava dizendo o que ele quer, né? O desejo dele. Puxa o cigarro, dá uma fumada lá, mantendo a Sigma a hora, falando que ela tem que ajudar a investigar um bagulho que ele tá querendo saber. Entretanto, ao invés de ela deixar ele continuar a falar de acordo, serviço e trabalho, ela fecha a boca dele falando que ele deveria ficar quieto apenas um pouco. Se aproxima, o abraça, comentando que sempre com tanta pressa do jeito que ele tem, ele sabe que tipo de pessoa ela é. Então, se ele quer alguma coisa, enquanto chamava a atenção aos seus olhos, ele deveria dar a ela primeiro o que ela precisa. E provavelmente ele deve saber o que ela precisa. Então daí ele vai, tira a mão dela do braço dele, né? Porque do jeito que ela tava, ele não tava curtindo muito não, né? Pra manter a Sigma Aura também, que o cara é muito foda, não tem como, tu é doido, bicho. E já puxa um machete de dinheiro aqui de dentro do bolso, né? Já falando aqui, não precisa ficar preocupada não. Vou ter que pagar o bagulho do dinheiro que tá aqui dentro aqui que tu quer. Na mesma hora que ele puxa uma maló de dinheiro, ela já vai e cata da mão dele rapidamente, agradecendo pelo dinheiro, né? Começa a olhar o dinheiro pra cima assim e dá a aparentar que realmente o que ela queria de verdade era o dinheiro. Até ela de repentemente começar a contar nota por nota, veio a quantia que tem, tinha dinheiro alto ali e simplesmente jogou o dinheiro de cima da sacada como se fosse um saco de bosta. E como é dito, dinheiro é dinheiro, né, rapaziada? Todo mundo que viu lá debaixo o dinheiro caindo começou a pegar que nem um bando de psicopata, velho. Parecia um monte de rato vendo milho na frente dele, velho. Só que ela não tinha jogado tudo, né? Jogou só um pouquinho. E isso ela achava muito satisfatório. Ver um bando de rato lutar pelo dinheiro, né? O tipo de coisa que dá prazer em qualquer pessoa. Ji-Hoon, então, tava cagando e andando porque ela queria fazer com o dinheiro dela. É só o que ele precisava fazer pra poder pagar, então. E aí? Cadê as informações? Ela olhava pra cara dele e falava que vai lhe dar as informações. Mas primeiro a gente precisa ir lá pro canto pra conversar e eu mais estude um negócio, né? Tá ligado? Daí a gente volta diretamente lá pro hospital, que era onde tava hospedado o marido da primeira vítima dele. Que por enquanto eu não faço ideia de quem caralhos é o nome dela, né? Mas vou saber já já. A médica tava dizendo pra ela que ele tá fora de perigo, comentando que seu marido só precisa se recuperar um pouco, que ele vai ficar de boa. Isso deixava ela meio que pensativa, enquanto ia em direção de volta lá pro quartinho onde ele tava hospedado. Ela olhava ao canto e viu uma família que tava ali também, né? Tinha uma criança, um menino menorzinho, a mulher, o marido que tava internado. E isso, enquanto ela observava, deixava feliz, pensando que talvez as coisas pudessem voltar ao normal, né? Quem sabe, talvez ali, sei lá, a vida dela continuasse do jeito que tava antes. Mas pois então, ela foi e seguiu mais à frente. Mais à frente era o quarto onde tava o marido dela lá deitado na maca. Chegou em direção à porta e viu que nem tinha ninguém lá cuidando, né? Mas o hospital não tem tanta gente assim pra ficar alguém cuidando. Como se alguém fosse roubar alguma coisa lá dentro também, né? Apesar que tem psicopata pra tudo nessa porra desse Brasil também. Então daí, quando ela chega lá dentro, olha pra cara dele, né? Fica lá observando. Ela ficou uns 30 minutos parada, pensando em porra nenhuma. Aquele momento que tu fica parado e pensa em nada, tá ligado? Do mesmo jeitinho que ela. Até de repentemente passar a mão no rosto dele e começar a pensar sobre algo. E diz que admite, né, rapaziada, que ela tem se contido até agora. Tem tanto tempo que ela não lhe satisfaz, tanto tempo que ela não tem o carinho dele, não tem a atenção do marido. Agora ele tá lá, deitado, naquela maca, jogado que nem um saco de bosta, né? O cara antes já não conseguia andar, não conseguia falar, e agora tá jogado lá em cima, não consegue nem fazer mais porra nenhuma, nem mesmo cagar sozinho o cara consegue. Se pá, a bosta voltando de volta pra boca pra fingir que é comida, tá ligado? Pô, enquanto ela acariciava a mão dele, ficava pensando que ultimamente a situação tá meio difícil. Tá difícil de se controlar, velho. A chance dela meter uma gaia nele tá daqui pra ali, tá ligado? Ela não tem mais a atenção do marido dela. Ela precisa de carinho, precisa de atenção, precisa do calor do marido dela, sabe? Até no meio daquilo do nada, ela escutar um barulho alto pra caralho, que ela chegou a pensar que era algum ladrão que tava roubando lá dentro já, né? E ficou preocupada e já saiu lá pra fora perguntando quem é que era, né? Se era algum ladrão, como se ela fosse fazer alguma coisa nessa porra também, né? Ia apanhar pro cara se caso ele fosse bater nela. Mas, entretanto, era o Ji-Hoon que falava lá que era apenas ele, né? Que ele tá indo pra vila lá. Só que ela vai até a porta pra o encontrar. E quando bate de frente com ele, é agora, rapaziada, que nós temos a dimensão do tamanho desse monstro. Olha o tamanho desse cara, velho. O cara fez alguma coisa pra crescer, só pode. O cara tem 2 metros de altura maior que a
mina, velho. Tá é doido. Vai destruir a mulher. Tá, mas ele queria informações com a de cabelo roxo sobre a questão lá da mina. Agora a gente vai saber quem ela é de verdade. Ela precisa de mais um tempo pra saber quais são as informações certas daquela mulher que ele precisa fazer uma certa situação se resolver. Mas até onde ela sabe, aparentemente a vítima dele, o nome dela se chama Park Seon-hong, ou mais abreviadamente é Seon-hong. Tem 34 anos, é casada há 10 fucking anos com um professor chamado Haikuho. Ela casou de novo quando tinha uns 24 anos na época. Ela era sua professora assistente da universidade. Ele é o tipo de cara muito abusado mesmo, cara. Simplesmente ele via uma e já queria casar. E não é à toa que se casou com ela. A criança ao lado dela é a ex-filha de uma mulher dele. Ou seja, nem é filha da Seon, tá ligado? A linha é filha de outro cara. Em resumo, essas são as informações, né? Ela casou de novo na universidade, filha da ex-mulher dele. Aparentemente nenhuma dessas pessoas tem correlação com o cara, mas deve ser muito querida pra ele, né? Isso tudo enquanto ele continuava indo em direção ao hospital. Ele tava chegando lá ainda. Depois de pegar as informações, foi o que fez ele chegar cada vez mais perto e começar a sua atitude. Ele só precisava saber quem era o nome dela, quantos anos ela tinha e as informações precisas. Então ele bateu na porta, chamou a atenção da Seon, que tava lá dentro, e ele bateu de frente, né? Sendo aquele monstro de 2 fucking metros de altura. Até agora eu tô incrédulo com o tamanho desse cara, velho. Tô falando que esse cara deitar agora vai destruir a mulher, pô. Até doido, bicho. Ele precisava que ela formasse uma primeira impressão dele, só que de forma boa. Então ele foi se apresentar com ela, comentando que ele ouviu falar que ela tava ainda no hospital, né? Então ele ficou preocupado e foi lá pra ajudar ela. Ela fala que ele pode entrar, né? Não tem problema. Só que ele também se desculpa por ter ido sem avisar, até porque foi meio que em cima da hora, não tinha muito o que fazer, né? Se é que ela entende. Daí então ela ali falava em contra-resposta que sem problemas. Ela só ficou meio surpresa por alguém ter vindo visitar ela assim tão tarde, sendo que não tem nenhuma correlação com ela, né? Familiar. Só é um professor que ela tá pagando pro cara de estudar a filha dela. E de repente ele vai, se aproxima e chega perto do professor, paizão. E ele consegue manter um nível de profissionalismo que não dá. Chega, coloca a mão em cima da mão do cara, aparenta estar preocupado com o maluco de um nível e até chega a perguntar pra Seon qual é a condição atual do professor, meu compadre. Porque ele é um professor muito querido pra ele. Muito querido. A Seon fica meio de canto assim e comenta que por sorte ele está bem, né? Só precisa de tempo pra poder se recuperar e assim ele vai poder voltar pra casa. Jun-hong comenta que isso é bom. Muito bom, rapaziada. Ele não pode morrer agora. Mas as coisas ainda estão indo meio assim, de lado, né? Vamos dizer que ela tá meio de cara assim com o cara. Ele não pode ser apenas um simples tutor pra ela, tem que ajudar de alguma forma. Então ele se senta, vai falando que deve ter sido difícil pra ela, né? Já dizendo dessa forma. E isso, só de ele comentar que deve ter sido difícil pra ela, fez com que ela se sentasse ao lado dele e fala que tá de boa, né? Aí já começou a avançar no processo. Além do mais, ele lhe fala que ele sabe que como ela está se sentindo, do nada o cara fala que sabe como ela está se sentindo. Ele tem que se tornar uma pessoa que seja apegada. Na verdade, ele comenta sobre a mãe dele, Doneida, sem ninguém perguntar. Falando que a mãe dele ficou doente por muito tempo, né? Naquela época, a única coisa que ele podia fazer era ficar ao lado dela, cuidando de tudo, sabe? Sem nem poder fazer nada. Mesmo assim, a sua mãe que sofria bastante, rapaziada. Nessa hora, quando ele ia dizer algo triste sobre a mãe dele, a Seon tava olhando pra cara dele de um nível que a primeira impressão que ela tinha de um cara que queria só pegar o dinheiro dela e que se foda a vida da filha dela, mudou. A opinião dela mudou completamente quando ele começou a chorar comentando sobre a sua mãe, que ele se sentiu tão solitário depois do que aconteceu com a sua mãe. E isso faz ele ter importância pra Seon. Ao mesmo tempo que ele chorou, a Seon chorou. Caiu uma lágrima em cima do braço dela ali e quando ela foi dar uma olhada, nem mesmo ela viu quando que ela havia começado a chorar, cara. Porra, do nada o cara fez eu chorar. E ela ficou meio assim, não queria mostrar pra ele que tava chorando também. Então ela foi se levantando rapidamente, falou que, pô, vou sair aqui pra tomar uma água, né, tá ligado? Que, tipo, tá quente pra caralho, não sei o que lá. Então daí rapidamente ele foi e agarrou ela pelo braço, assim, não deixando que ela saísse de lá, né, porque seria meio ruim se ela saísse dessa forma. E ela ficou assustada. Viu que ele havia segurado ela pela mão e perguntou ela o que ele tava fazendo enquanto segurava. Só que quando ela olhou pra cara dela e os dois se olhou e se encarou, viu ali que ambos estavam chorando. Tanto ele quanto ela caindo em lágrimas. Então ela voltou a se sentar, falou que não era porra de água nenhuma não, né? Era só pra sair pra poder mostrar que tava chorando. E assim os dois ficaram de mãos dadas, rapaziada. Como se fosse uma forma de
um confortar o outro com o sofrimento. Então ele vai e aproveita e avança, tirando as lágrimas dos olhos dela, né, com as suas próprias mãos, falando que ele espera que ela não se sinta solitária assim como ele tá se sentindo agora. E é por esse motivo que, se ela não se importar, ele pode assim oferecer a ela a sua ajuda. Da mesma forma que o FDP do professor fez com ele tá fazendo com a mulher do cara agora. Não sei se vocês pegaram a visão. E é claro que funcionou, né? Em um momento difícil, como não funcionaria? Ela já foi e agarrou ele, levando ele diretamente pra direção dela. Aí os dois ficaram abraçados. Em contrarresposta, ela ali agradecia, né? Dizendo muito obrigada. Além do mais, comenta ali que se não fosse por ele, rapaziada, ela não saberia o que fazia. Os outros pra ela não se preocupam com ela. Ela simplesmente está sozinha, mas graças a ele está com alguém. E assim ela o faz. O abraço em contrarresposta com mais força. Caralho, velho, não tem como. O cara é uma máquina de persuasão. A mesma merda que o FDP do professor Fê Coelho tá fazendo em contrarresposta. O cara é uma máquina, velho. Então daí, enquanto dois ficavam um tempinho abraçados ali, de repentemente, né, o clima acabou dando uma esquentada. E ele olhou pra cara dela rapidamente, né? Aí já pensei, pô, já vai dar o beijão já na cara assim, né? Já vai avançar pra cima, né? Enquanto o otário do professor tava lá deitado em coma. Aí, toma seu pau no ar. Tem que se foder mesmo. Mas como o clima tinha avançado muito e ela sabe das situações, ela rapidamente tirou ele dela, assim, né? Tipo, pra fingir que, não, calma, dá uma segurada aí, pô, calma aí. Então daí os dois ficaram meio de canto, ele percebeu que não poderia avançar tanto assim dessa forma, não tem como ele beijar ela já de cara, né? Até porque o marido dela tá do lado ali e ela não vai tão aceitar. Então ele se levanta falando que ele tá indo embora, né? Mas essa impressão, rapaziada, já funcionou. Porque na hora que o cara sai de lá, fala que ela pode ligar pra ele a hora que ela quiser. Não se sinta mal, me ligue quando você quiser e quando precisar. Nisso, depois de escutar o que ele havia dito a ela, isso persuasou na cabeça dela. Não saiu, ficou matutando e pensando por várias vezes. E ela respondeu, mas ele já tinha ido embora, que ela iria ligar se caso precisasse. Ficou tanto na cabeça dela que no dia seguinte, né, ela, assim, pra distrair um pouco a cabeça das merda que tá acontecendo, ela saiu com as amigas dela, né, que ela chama de amiga essas pragas. Ela estava conversando sobre um cara muito lindo, que a mulher não sei quem tava namorando, e daí uma de óculos, né, comenta que isso é baixaria, porque nem ela tá conseguindo namorar. Na real, ninguém quer ela. Isso porque a de óculos aqui tem dinheiro, tá? É pouca bosta não essa mulher. Mas do nada uma delas coloca o copo em cima da mesa e fala que a mais triste ali é a Sion, rapaziada, porque ela não encontrou um parceiro. Na realidade ela já é casada. Ela comenta que ela tem um marido, porra. Como assim não encontrou um parceiro? Caralho, eu tô casada com o cara, pô. Tu não tá vendo que eu tô com o maluco? Então daí uma delas coloca a mão em cima do colo dela, né, dizendo ali que, pô, tu tem marido, mas aí, ó, cadê o amante? Tu precisa de um amante, cara. Que porra de amiga que é essa aqui? Jogar amante pra mulher, véi. E além do mais, outra ainda por cima apoia o que a otária tá falando, né? Que nos dias de hoje não é bom depender só de um homem. Tu tem que ter amante. Oh, que porra de roda que é essa que fala pras minas que tu tem que ter amante? Oh, tu não tá ligado, mas mesmo assim tu precisa contratar um cara, né? Pra namorar contigo. Até comento que ela deve ter contratado um tutor particular pra dar de aula, né? Que ele é muito bonito, é um cara alto demais, que elas ficaram sabendo. Então daí, se tu der em cima dele, tu pode namorar com o cara também, né? Porque o cara é legal e do nada falando o diabo, aparece o João, cara. Dizendo ali que ela tá sentada pra conversar com suas amigas, aparentemente. E ela entrou em choque, porque ela pergunta quanto a resposta, quanto olhar pra cara dele do porquê ele tá lá, né? O cara não convidou o cara. O cara apareceu porque quis, porra. As suas tais amigas, né? Cobras essa praga aqui, falando que, olha, se não é o tutor que havia aparecido, o cara gostosão de 2 metros de altura, né? Ele perguntava se caso ele pode se sentar ao lado dela, se caso elas não se importarem, é claro, né? Sentar ao lado de belas damas como elas. E não deu 2 minutos, as minas já tava tudo grudada no cara, gurizão. Todinha pra poder sentar e rebolar pros cria. Olha que mulher fiado numa égua mesmo, né, cara? Mas ele se fingia de bobo e jogava o joguinho delas, né? Pra aparentar ser o tipo de cara que ele é. Cara, a The Oculus olha pra cara dele, ela aparenta ser um pouco mais séria do grupo. E pergunta se por acaso ele tem namorada ou alguém que ele goste, né? Do nada, assim. Então daí ele ficou meio travado e não disse nada enquanto a resposta, né? Ficou só lá paralisado, porque foi uma pergunta ao vento
momento que todo mundo quer saber a resposta dele, né? Então ele vai responder que ele não tem namorada, né? Tá livre pra poder namorar qualquer um, ou seu amante de alguma delas, se caso quiser. Mas daí do nada ele trava e diz ali que tem uma pessoa na sua mente. Ah, Sion dá uma olhada pra cara dele e ele olha de contra-resposta pra cara dela falando que tem alguém na vida dele e na mente dele que ele não consegue tirar. Olha diretamente pros olhos da Sion, meu compadre. Aparentando que quem que ele tá falando é a Sion, rapaziada. E a Sion notou isso, né? Ficou muito na cara que o cara pega do nada e fala que tem alguém na vida dele e vai pra cara dela, pô. Que negócio que é esse aí, cara? É minha casada, porra, tá doido, é? Mas pra esse bando de amiga fofoqueira e cobra do caralho aqui, vocês acham que ela tá ligando? Porra nenhuma, elas querem ver a confusão mesmo ali. Caguei, andei. Então daí ela travou e perguntou de o que tu tá falando, cara? Tá ficando doido, velho? Pô, sou casada. Então ele só ficava quieto, sem dizer nada e pensava, e aí? O que tu vai fazer agora? Tu vai levantar da mesa, vai vazar? Qual vai ser a reação dela? Enquanto as amigas comentavam que, meu Deus, olha, ele tá deixando o clima meio pesado, olha, eles estão como os dois pombinhos. E do nada a senhora levanta falando que ela tem que cuidar de uma coisa, então ela já vai indo embora um pouco mais cedo. E dale, rapaziada. Funcionou, caralho. Toma. Ele mesmo chega a pensar que quanto mais ela fugir, mais fácil as coisas serão. Então ele faz o mesmo que ela havia feito. Ele se levanta e vai fazer a mesma coisa, comentando que tá indo embora também. Isso deixou elas já rindo da cara deles, né? Enquanto a de óculos ficava só observando, só lá de cantinho, né? Curiosa pra saber a situação e o que tá acontecendo. Então daí, do nada, tava lá a Sion indo mais pra frente, o Jun-Woo correndo atrás dela, né? Ela sem perceber que ele tava atrás dela, incrivelmente não percebendo, enquanto ele pensava que já encurralou ela na sua armadilha. Assim como planejado, ele acha que só precisa fazê-la lhe dar um tapão na cara. Que pensamento doido que é esse, pô? Ele chega perto dela e agora o que ele precisa fazer é real tomar um tapa na cara dela. Olha que bizarro. Ele tinha comentado com ela se por acaso eles podem ir embora juntos, né? Então daí ela, em vez de responder essa pergunta, que porra que ele tá fazendo, pô? Tu não tá vendo que eu sou casada na frente das amigas comentando que gosta de mim? Que porra que é essa? É divertido pra ti provocar mulher casada? Então daí ela vai vazando falando que, pô, não me importa com o que tu tá pensando que se faz com outras pessoas, mas pô, aí não dá também, né? Mas enquanto a resposta ele vai e segura o braço dela, fazendo que ela ficasse paralisada, que, pô, tu não tá vendo que eu gosto de ti? Por que tu tá pensando assim que eu não gosto de você? Se eu tô falando na frente de todo mundo que eu gosto de ti. Entretanto, ela vai lá e tira as mãos dele dos braços dela, falando que ela não quer saber se ele gosta dela ou não e tudo mais, só quer vazar e ir pra casa, para de ficar enchendo o saco dela. E foi quase na etapa. Então logo ele foi e chamou ela pelo nome, né? E se aproximou mais uma vez, ao invés de deixar ela quietinha, perguntando se por acaso ela pode ouvir o que ele tem a dizer. Só que ela comenta que não vai ouvir o que ele tem a dizer. E ele entra na força na frente dela, falando que Sion, é sério, a gente precisa conversar, eu não tava brincando quando eu falei que gostei de ti. E ele comenta que na verdade ele tem amado ela até agora, né? Não vai deixar ela assim, pô. Já faz um bom tempo desde quando ele ama ela e do nada, pá! Você escuta só o tapão na cara dele, rapaziada. Do jeitinho que ele planejou, será? Mas na realidade quem tinha tacado o tapão na cara dele não era literalmente assim, ó. Era a desgraçada da de óculos, né? A mais séria do grupo que teve a coragem de meter o tapão na cara dele. Meu amigo. Vontade dele é dar um soco na boca dela, né? Então daí pergunta, por que tu bateu na minha cara? Tá ficando doido, é? Só que ela fala pra amiga dela, Sion, vazar pra casa, que ela vai cuidar com esse maluco que tá loucão pra cima dela. Então a Sion iria vazando porque pensou que a amiga dela só tava ajudando ela nesse problema de agora. Porque, tipo, tá de boa, né? Ajudou ela. E lá ficou os dois lado a lado. A desgraçada de óculos meteu o tapa na cara dele e ele olhando pra cara dela. Rapaz, eu tô te falando que a vontade é dar um soco bem na boca dela, né? Então daí a de óculos fala que é melhor não seguir a mulher. Porque se tu seguir, tu vai ver, né? Meu filho, ele olha pra cara dela com uma cara putaça, perguntando qual que é o problema que ela tem com ele, né? Se tu pegar e me encher o saco de novo, eu vou dar um soco bem na tua boca. Tô te falando, não me enche o saco, não. Entretanto, ela vai falando que não esperava que ele aparecesse de novo no seu restaurante. O que dá a entender que ela já conhecia ele, tá ligado? Daí então eles ficaram até um pouco mais tarde no restaurante dela pra conversar, porque lá é o restaurante dela, tá ligado? A mulher tem dinheiro. Então daí ele vai e se senta pra conversar com ela, né? Não que ele quisesse de verdade. Ela chega de ladinho, vai passando a mão bem no ombro dele, falando que pra falar a verdade ela tá meio chocada. Ela nunca esperou que iria ver ele novamente. E observa a sua cara falando que ele nunca muda. Não mudou nem um pouquinho. Daí então ela vai e se senta, né? Falando que ele continua igual de sempre,
sempre, né? Como há 2 anos atrás, depois da merda que ele havia feito. Mas que merda que ele tinha feito, que nem eu tô sabendo, quanto mais nós. Lhe dizendo que o que ele faz, geralmente, rapaziada, é seduzir mulher casada e pegar todo o dinheiro dela pra contratar um tutor de filho e não sei o que lá. Ou seja, não é a primeira vez que ele passa a perna em mulher casada com muito dinheiro. Essa daqui é uma das vítimas. Depois ele manipula essa pessoa como bem entende e assim a faz como quer. Ela já tá ligada do jeito tipo de pessoa que ele faz. Ele tá fazendo o mesmo agora com a Sion. Ela é só mais uma vítima. E se ele se aproximar de novo da Sion, ela fala que vai expor ele. Vai passar todo o passado sombrio dele pra todo mundo e vai fazer o cara ser preso pra largar de ser otário. Que isso? Ela tá fazendo isso mesmo? Tá ameaçando o nosso brother. Não tá ligado o que tá acontecendo. A pai de Yon ficava putaço só pensando o que ele vai fazer com ela. Mas na hora, ele se lembrou quem ela era de verdade, né? Olhava pra sua cara com uma cara de psicopata, diz que ela é aquela sem vergonha, safada, vadia, de mau gosto que ele tinha conversado lá no passado. Passou perna nela só pra poder pegar o dinheiro dela, né? Agora tá enchendo o saco dele de novo. Então ele se levanta rapidamente, ela chega a dar um susto assim, pô, levantou pra quê? Porque ele já pega ela, coloca ela contra a parede e mostra que é quem manda. Dale, caralho. Assim que eu tô falando que é bom, porra. Segurou ela contra a parede, falando de ombro a ela que ela arruinou os planos dele. E agora? Como é que ela vai pagar essas consequências aí? Ela quer que ele fique longe da Sion? Então ele vai ficar. Aí primeiro ele vai mostrar pra ela o que vai acontecer com ela se lhe encher o saco novamente. Não adianta, filhona. Eu sei que você me quer. E tu tá ligada que eu vou te passar a vara. Quem dera tivesse falado isso mesmo, né? Vejam inventando as coisas. Então daí trocando um pouquinho de lado, a gente sabe que o celofane dela tava no chão, né? Porque a porra toda ali foi doida. Tacou a mulher na parede, fez ela de cambaiota, que nem lagartixa. Então do lado de fora, voltou lá no estabelecimento. A Sion, né? Porque aconteceu um bagulho meio inesperado. Comentando ela que havia esquecido a carteira dela no restaurante, mas ela tava mandando mensagem pra amiga dela, de 48 lá, né? Porque, tipo, ligou pra ela pra falar sobre isso, mas não tá atendido o telefone, não atendia. Então ela entrou lá dentro, lá, perguntando se podia entrar, né? Porque a amiga dela não vai roubar nem nada. E gritava ela pelo nome, né? Que o nome dela, inclusive, é Yon, dizendo se por acaso ela tava lá. Vou chamar só de 48, que é bem melhor. Mas ela dizia no telefone que ela vai entrar, mandando a mensagem ali, né? Que vai entrar só pra poder pegar a carteira dela e não vai roubar nada. Até porque ela não vai fazer isso, tem dinheiro, caralho. Até do nada ela escutar um grito da caixa do caralho e ela pegar e dar uma curiada, né? Curiosidade matou o gato e essa aqui ainda tá viva. Chegou atrás da parede e, rapaziada, ela pegou no fraga. Ela viu que tava lá o Dion e mais a amiga dela, 48. Os dois estão dentro de um caso. E isso foi a visão que passou pra ela, né? Na hora ela já assustou e ficou escondido lá atrás, pensando que os caras estavam tendo um caso. Que porra! Então daí ela iria vazando de lá pra ir embora, né? Pensa que eu vou vazar pra ninguém ver que eu tava aqui. Se os dois têm um caso, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é que no lado dela tava muito escuro lá dentro, não dava pra enxergar. A porra da mulher, pô, não me bateu a mão na porcaria do interruptor, acabou acendendo a lâmpada, cara. Puta que pariu, velho. Acendeu a lâmpada e deu a ver que tinha alguém no meio daquela claridade. No meio de tudo aquilo, eles viram que na claridade tinha alguém do outro lado de lá, né? Perguntando que, pô, quem que é o cara que entrou dentro do estabelecimento da mulher que é dela e não tem nada a ver? E quando foi dar uma olhada, deu pra ver claramente que era assim o Hagar. Tá ferrada, minha compincha. Então daí ela tá ligada que ela foi vista, mas assim ela vazou pra casa de volta e lá no casa dela tava lá toda doidona da cabeça, né? E a filha dela ali perguntando: mãe, tu tá escutando o que eu tô falando? Tu tá parada aí sem falar nada? Tu tá morrendo do cérebro? Então daí ela continuava dizendo que ela disse que vai se esforçar nos estudos pra poder aprender, que ela não precisa vigiar ela daquele jeito que ela tá fazendo, tá parecendo que tá obcecada pela filha. Entretanto, a Sion dizia pra Link, não é isso que ela tá dizendo, é só que ela queria ver sua filha querida estudando, não é que ela tá ficando vigiando ela, ver se ela vai estudar. Até porque tem alguém que tá lá do lado. Sim, o Brabox. Juon tava olhando pra cara da Sion porque ele já sabe que eu tô ligado que não é, tá ligado? Só que ele faz uma cara de otário pra fingir que simplesmente vai ficar lá quieto, que não sabe de nada. Isso tudo enquanto a Sion ficava levantando, dizendo que queria pegar algumas bebidas, porque ela queria simplesmente só demitir o cara porque simplesmente não é uma pessoa de alta confiança, pegando a amiga dela, né? E dá pra ver, enquanto ela observa os dois, enquanto ele ensinava a Lin a estudar ali, ela não consegue garantir que o cara não vai fazer merda do lado dela. E isso deixa tão apreensiva que enquanto ela iria cortando a maçã, que inclusive que retardada esquece que você descasca a porra da maçã pra comer, ela
foi e passou a faca no dedo dela, né? Que lindo. Tacou o dedo dentro da boca, vazando um pouco de ketchup, e ela começou a pensar no que ela havia visto ontem, né, cara? Não dá pra deixar passar. Se ele conseguiu fazer aquilo com uma mulher tão séria quanto a amiga dela, a do sua amiga de 4 olhos, que tem muito dinheiro, o que ele pode fazer enquanto a resposta? Mas isso deixou ela tão aflita que o caso dela não ter o marido dela pra poder deixar ela quentinha, tá deixando a mulher doida pelo cara também, velho. Isso tem sentido? Não, mas foda-se. Ela tenta se concentrar, começa indo em direção à mesa lá, porque ela iria ver algumas coisas pra poder comer, né? Tem que agir como se nada tivesse acontecido. E daí o professor ficava dizendo ali que graças a você, você melhorou nos estudos. E ela ficava tão feliz ali, dizendo que mãe, olha, ele tá dizendo que eu tô melhor, né? Eu posso comer a maçã e ficar de boa, agora dar uma descansada. E assim ela fez. Pegou a maçã, colocou uma na boca, enquanto a senhora olhava pra cara da Lin, vendo que ele não pode deixar que ela fique ao lado dele. Ele não é uma pessoa confiável. Até a Lin, meio aquilo, comenta que ela quer fazer uma pergunta ao Jun, rapaziada. Perguntando se por acaso ele pode contar a ela o seu primeiro amor na vida dele. Do nada ela perguntou isso daí. E isso deixou ele um pouco mais assim, né? Se tu quer saber, então vou falar pra ti do que tu quer saber. Se aproxima a mãozinha dele, coloca bem perto da mão da Seonha, já agarrando a mão dela, dizendo que ele acha que vai ser um pouco tedioso pra ela. Ela não vai querer saber o primeiro amor da vida dela. Enquanto segurava a mão da Seonha, a Lin ficava dizendo que não, me conta, eu quero saber, conta pra nós aí que eu tô querendo saber, até porque pra disfarçar um pouco da aula, que eu não quero dessa porra mesmo de qualquer jeito, né? Sem contar que na vida dela, ela vai ter o primeiro amor, que é saber como é. Tudo isso enquanto ele segurava a mão da Seonha, o que deixava ela puta por cara tá fazendo aquilo. O que será que ele tá pensando? Tá ficando doido, é? Mas ele olha pra cara da Seonha e fala que vai contar pra Lin tintim por tintim. Por onde eu começo a história, né? Essa carinha dele olhando pra ela já deixa ela meio assim, né? Já tá começando a primeira etapa. Então logo ele começa a dizer que há 10 anos atrás, quando ele ainda estava na universidade, já que ele foi sempre de escolas pra poder ser de garotos, ele era um idiota que só sabia apenas estudar. Ele não sabia fazer mais nada, mas antes que se um semestre acabasse, ou acabasse de começar, ele perdia o prazo de se matricular. E assim ele faltava em algumas escolas, mas uma assistente no departamento disse algo que lhe tocou aquela mulher, aquela pessoa linda e maravilhosa, que inclusive eu falei errado pra caralho aqui. Enquanto eu contava toda essa baboseira pra ela aí, né? Tava só lá assim, olhando pra cara dele, gurizão. Eita, bicho, o trem tá esquentando, tá? Bagulho tá ficando doido. A história, fi, que se fere, que se foda a porra da história. Ninguém tá ligando pra essa história, né? Mas massa ele pegar a mão dela, cuspir na mão e passar a língua entre os dedos, fazer uma cara de psicopata pra senhor, velho. Eu tô ficando com medo desse maluco já, velho. O que esse cara vai fazer com essa mulher, doido? Ah, mas é mesmo, tem uma coisa que ele quer contar pra ela também, né? Tinha uma coisa que aconteceu também, que ele começa a falar tintim por tintim, que ele não tinha visto ela há muito tempo atrás, que ela era muito linda, não sei o que lá, e do nada a Sion cai no chão de butico atrás, né, cara? Que ela não aguentou a atenção, que foi muita atenção que o cara passou no ar pra ela. Então rapidamente ele se levantou, perguntando, mãe, tu tá bem por acaso, né? Tu pegou e caiu no chão aí de croque? Pergunta se por acaso ela tá bem de verdade. Então daí vai levantando de um ela ali, dizendo que ela deve tá bem, só deve tá com tontura e deveria ir pro quarto dar uma deitada, levar ela lá dentro, né? E agarra o bracinho dela, falando que vai acompanhar a mãe da Lin até o quarto dela. E a Lin o agradece. Depois de colocar ela na cama ali, começa a pensar a Sion que os sentidos delas não está funcionando. Ela tá vendo tudo embaçado. Inclusive, quando ela olha pra cara do Jun-won, ela vê ele assim meio embaçado. E ela pensava que não quer ficar solitária, não quer se sentir mais assim. Enquanto comentava além disso que ela sempre quis se sentir um pouco mais apegada a alguém. Mas agora ela tá exausta, não consegue. Enquanto ela falava que não consegue, de cima tava esse capeta aqui dizendo pra ela que pode chamar ele quando ela quiser, que ele vai resolver os problemas dela. Eita, gurizão, aí que o bagulho ia ficar doido. Aí dia seguinte as coisas deveriam ser apaziguadas, então daí ela se levantou, sentiu um pouco melhor e recebeu um presente de uma caixa com a roupa lá dentro, né? O que deixava ela meio assim, pô, quem que me deu essa roupa que tá aqui dentro aqui, porque me daria uma roupa do nada? Até aí beleza, dentro também tinha um pacotinho escrito ali no toco de papel que ela sente muito da última vez, porque ela perguntou algo que ela não deveria se perguntar. Então às 7 da noite pergunta por acaso ela pode se encontrar com ela. O vestido que ela deu ali foi de presente pra ela usar, e ela usou o presente da amiga. Quem devia ter mandado isso aí foi a 4 né? Porque o vestidinho feio da peste, guri. E elegante também, hein? Ela mesma se olha no espelho e pensa, esse vestido aqui é muito ousado, meu compadre. Dá pra ver tudo, bichinho. É doido, é? E nisso ela se sente até envergonhada, rapaziada. Ela é o tipo de pessoa que não tem costume de usar esse tipo de vestido, né? Então ela vai se encontrar com a sua amiga. Era 7 da noite, vai se encontrar com ela no horário combinado. Até de repentemente ela
olha pra trás, alguém chamar a atenção dela do nada, que provavelmente deve ser a 4-8. Dizendo a 4-8 ali que não sabia que ela ia servir o vestido nela, até porque os tamanhos dela são um pouco diferentes da 4-8. Mas também não achou que ia ficar tão bom, né? Porque nela o bagulho tá bonito demais. Bonito, não sei nem se essa é a palavra correta de dizer desse vestido miserável aqui. Daí então ela convidou pra entrar dentro de um restaurante ali, que inclusive não era o dela, e começou a servir, né? Uma bebida básica pra eles tomarem ali, e dizendo ela que da última vez ela perguntou algo que não deveria. Então ela tá preocupada se ela poderia lhe perdoar. E não, assim, se desculpava dizendo assim, ó, que a culpa não foi dela, as coisas teriam acabado daquele jeito, e naquele dia ela Junhong, obviamente, né? Em resumo, não precisa explicar nada. Essas intimidades entre eles dois, ela tá ligada e diz que não se importa. Daí a 4 começa a dar uma pensada e agradece ela, porque se ela não tá ligando pra intimidade dos dois, significa que simplesmente eles podem continuar junto. Mas é claro que a porra do Junhong não quer ficar com ela, filho. Essa mulher que nunca na vida. E continuava dizendo ali a 4-8 pra Sion que ela convidou ela essa noite pra poder beber um pouco, pra poder se desculpar com ela, né? E hoje é por conta dela. Ela pode beber à vontade o quanto quiser. Não fica acanhada. Beba à vontade. Então assim ela fez. Bebeu uma, bebeu duas, bebeu três, bebeu 4. E assim começando a contar até 20. Depois de ficar um pouco embebedada, a 4 começou a perguntar se por acaso pode perguntar um bagulho. Literalmente assim na cara já, né? Então, dizendo a Sion que poderia dizer. Pode ser o que ela quiser, né? Já que ela pagou tudo, estão bem agora, não tem o que discutir. E do nada ela comenta sobre o marido da Sion, velho. Falando se por acaso o cara é bom na cama. Pô, pra que isso, velho? Não, pra que isso, cara? A amiga é a desgraça mesmo. A própria Sion olha pra cara dela e pergunta: porra, pra que tu tá perguntando isso pra mim do nada, minha filha? Não tem sentido. Dizendo a 4 que não é nada demais. Ela só tá meio confusa com a situação toda, né? Pô, assim, ela tá pensando. E além do mais, uma pessoa tão jovem como a nossa Sion ali, linda, bonita, tá com um cara que simplesmente tem mais 20 anos mais velho que ela e não tem um amante? Pô, isso é estranho. Dá pra dizer que só de olhar que ela não se casou com ele pelo dinheiro? Talvez seja verdade, talvez seja mentira, mas se não foi pela grana, o único motivo que resta seria se ele ser bom de cama, né? Literalmente o cara tem que ser bom no jubileu, se o cara não for, não tem sentido ela se casar com ele. E contra a resposta, dizendo assim, enquanto virava a cara, que ela tá exagerando, porra, de novo, quer caçar briga comigo, caralho, pra que isso? Mas calma, nós duas somos mulheres, de família, e a gente sabe que isso é normal, a gente precisa de um mimo. Até do nada, porra, da D4 Olho falar pra ela que, pô, não acredito, eu tô incrédula, tá falando sério. É outra coisa então? Dizendo ela que sem chance ela tem um desses motivos que não deveria ter nenhum outro motivo, mas karma, quando foi a última vez que você ficou com o cara? Aparentemente, pelo que ela percebeu, a Sion não dormiu com mais ninguém, muito menos com o marido dela, e pergunta desde quando que ela não dorme com o cara. Deve estar na vontade extrema. Joga isso na cara da Sion, que a Sion diz ali se por acaso isso é tão importante assim pra ela. Por que ela quer saber se ela tá dormindo com o cara ou não, se ela tem um amante ou não, que ela deveria fazer ou não? Rapidamente, de 4 olhos pra destruir mais ainda a desgraça da amizade das duas, que já sei se não tem amizade dessa porra, agarrando pelo braço, falando que é claro que ela tá errada. Mas então ela comenta que também sabia que eles não tinham filhos, né? Mas nunca achou que nem mesmo tivesse dormido com ele antes, o que significa que ela nunca deitou com o cara. Ela tá casada com ele só por tá casada. Então de novo a D4 Olho volta a perguntar: minha filha, conta pra mim o que tu quer falar de verdade. Por que tu se casou com ele se não tem sentido tu ter ficar com ele sem ser a questão do dinheiro ou então dormir com o cara? Dizem enquanto a resposta, assim, que porque ela ama ele, né? Porra, aí tá muito ultrapassado, né? Só falar que ama, acho que tá meio aí, você forçou nossa amizade. Enquanto a resposta, 4 Oi fala que mesmo depois do casamento é um amor que não correspondido. Essa é a realidade. Mas o que ela quer dizer com isso, né? Bem, o que ela quer dizer de verdade? Me responda. Em resumo, minha patroa, Sion, isso não é amor, minha filha. O que chamam de amor platônico é exatamente o que é agora que tá acontecendo. Rapidamente vem de lá pra cá, Sion não se aguentou, gritou com a amiga dela, falando que, pô, não é amor platônico porra nenhuma, de jeito nenhum, vai se lascar, desgraçado, nós se amamos e não sei o que. E ela gritou no meio do estabelecimento. O bom é que não tinha ninguém lá, né? Ninguém escutou porra nenhuma, não sei o garçom que tava lá na frente, lá não precisa fazer algazarra. Mas ela só se levantou e aproveitou dizendo que precisava ir no banheiro e deixou a D4 Oi lá de canto, né? Que se ferre ela. Até do nada ela falar que fez o que ele havia pedido. Cara, havia pedido o quê? Adivinha quem tava manipulando a D4 Oi? Junhong, o brabo.
Mesmo depois de tudo que ela tinha falado, ela obedece o que ele manda. Porque ela ama ele, pô. Por mais que ele arrancou o dinheiro dela, arrancou a família dela, ainda assim ela obedece. E isso deixa o cara como, né? Coringando, paizão. O cara é brabo, o cara é um sigma. Quero ver a família daquele cara destruído. Tô cagando e andando. Foda-se, minha irmã. Dentro do banheiro, a senhora ficava pensando, pô, a gente se ama, né? A gente se ama. Eu amo ele, não tem como ser amor platônico. Pô, eu amo ele de verdade, né? Sem contar que eles não precisam dormir juntos, não precisam sair juntos, não precisam ficar colados pra mostrar que eles se amam. O amor é algo mais além do que realmente dormir na mesma cama, não é mesmo, rapaziada? O anel no dedo dela. O anel comprova que os seus sentimentos não são platônicos, são sentimentos realistas, sentimentos de verdade. Até do nada, escutar alguns barulhos atrás do banheiro, né? Que deixou fazer ela perplexa e levantar rapidamente ali. Adivinha quem tava do outro lado do banheiro mexendo no saco, fazendo uns barulhinhos, né? Era a porra do Ji-won e mais essa desgraçada da D4 cara, não dá, velho. Esse cara é uma máquina de persuasão. Até aí ela não sabia quem era, então rapidamente ela deu uma bicuda na porta, porque não tava escutando os gritos, mas isso fez ela incentivar um sentimento nela que tava escondido há alguns anos já. Ela sai na rua desesperada, começa a bater na frente dos outros, mandando os caras sair da frente. Sabe pra onde é que ela correu diretamente? Diretamente pro hospital, onde o marido dela tá internado. Desgraçado do professor que comeu a mãe do próprio. Filha de uma égua, velho. Então ela já foi lá dentro, chegou lá, viu o cara desmaiado lá em cima, o cara tava dormindo, tem uns 5 dias já que o FDP tá em coma. E ela precisava pelo menos do abraço dele, né, rapaziada? O abraço dele. Só que aí o que é a questão, né? O que é o abraço de uma pessoa que já está morta, ou praticamente nem entende o que tá acontecendo? Olha a situação do cara, velho. Dá pra ver claramente que ele tá morto por dentro. E isso a deixava extremamente triste. Um anel no dedo não pode mostrar que realmente ela o ama. Então assim ela volta a se levantar novamente, se recompõe fisicamente falando, né? E assim ela vai saindo de dentro do hospital e vê que talvez a amiga dela, sua amiga 4 tenha razão no que ela falou. Então, dito isso, já no dia seguinte, uma chuva do caralho caindo do céu ali, tava lá o nosso protagonista de Ji-won na casa da sua aluna. Ele recebeu algumas mensagens que era de cabelo roxo, né? Mandando suas informações, falando que aquela foto foi tirada ontem, né? Além do mais, fala que pela situação que ela tá saindo correndo aqui, provavelmente deve ser que é bem claro que a situação ficou do jeito que ele queria. Mas ele não respondeu a de cabelo roxo e ela ficou puta com isso. Como se ele fosse responder. Então ele volta pra aula rapidamente falando que vamos continuar, né? Vamos começar a estudar a situação aqui que nós tá compreendendo da matemática. Ah, nessa hora, ao invés de só continuar as matérias, né? Ele pegou e aproveitou pra perguntar da mãe da Lin, que ele havia não visto ela até agora. Onde é que tá a mãe dela? Bom, em contra-resposta, a Lin fala que ela disse que foi cuidar de uma amiga dela, né? Mas já devia ter voltado. Cadê ela, porra? Pô, mas até agora não apareceu nem nada. Bom, diz o Ji-won só que a mãe dela deve estar próxima dessa pessoa, né? Agora, não deve estar lá perto. E Lin comenta que realmente é verdade. É uma amiga que ela consegue ficar próxima o suficiente pra não se desconfortável. Não se desconfortável, né? Aí então o Ji-won começa a pensar mais profundamente, que ele achou que não soubesse o que ela estava pensando graças à amiga, mas ela acabou se encontrando com o marido. Ele já tá ligado que ele tá sabendo que a Sion tava lá no hospital encontrando com o marido dela, né? Porque ela precisava do abraço do cara. Mas cortando só um pouco barato, daí chegou do nada a Sion perguntando se o professor havia chegado. O grande Ji-won, né? Chegou ela, acabou de sair do banho, perguntando se a sua filha Lin obedeceu direitinho o cara. Só que dessa vez a mina tava assanhada, gurizão. Até a roupinha dela começou a mudar, né? E ela começou até a dar um pouco mais em cima dele, né? Falando que os dois estudaram bastante, então ela vai arrumar uma comida pra eles comer. Fazer algo pra você comer, meu querido. Nisso, o próprio Ji-won já não gosta muito da situação. Ela mudou completamente e obviamente ele quer que ela fique psicopata, doida por ele, mas não daquele jeito. Ele precisa saber o que aconteceu, então ele vai e responde cabelo roxo, perguntando além de onde ela foi pra mais algum lugar. Ele quer saber os detalhes, né? Porque o que aconteceu lá dentro também, né? Então ela foi lá e preparou a comida, dizendo assim o Rai, enquanto colocava na mesa, que hoje é cookie e um pouco mais de coisa. Claro que a Lin ficou obviamente feliz, porque cookie ela gosta muito, comentando que a mãe dela é demais. Mas dá pra ver o clima de tensão no ar, cara. Ela tá muito diferente. Olha o jeito que ela tá olhando pra cara da desgraçada de um, cara. Não tem como, velho. Pô, já tá quase dando pro cara, quase comendo com os olhos, né? E vê a situação como é que ela tá. Ela faz tão de propósito que ela aproxima da mão dele pra ver se o cara por acaso, né, sei lá, agarra a mão dela de novo ali. Só que ele vê o que ela tá fazendo. Pô, ela tá avançando pra cima dele. E como eu disse, não é assim, rapaziada. Ela tem que ficar doida por ele, mas do jeito que ele queira que ela fique. E olha como é que ela tá. Doidinha pra que o cara agarre
Já mudou a opinião, ela tá querendo um amante de verdade agora. Então ele foi e tirou a mão de perto dela, até porque ele não é otário, né? Porque ela quer que ele tome uma atitude, como da última vez que ele havia feito, pra ver se ela vai curtir. Mas será que ela tá planejando alguma coisa? Isso deixa ele mais preocupado, porque ele pode só aceitar a situação dela e fingir que nada aconteceu. Mas e se ela estiver planejando alguma coisa? Ele ser preso? Ele não é otário. Enquanto ela ficava observando, encarando, literalmente comendo o cara com a porra do olho, porque não tem como a mina não para de olhar pra cara dele, ele olhava a mensagem no celular, porque Dalia de cabelo roxo mandou algumas fotos. E agora faz sentido, ele começa a pensar do porquê ela tá assim. Então logo diz assim ali que hoje ela vai ficar por ali, por poder ver eles estudando, se é que ele tá ligado, que ela tá falando, pra ficar do lado. Ela vai, se aproxima dele, passa pra lateral, começa a passar a mão em cima do ombro do cara. O que chega a ser incrível a porra dali não olhar isso, né, cara? Eu acho estranho pra caralho. Mas ela faz incrivelmente o sentar-se ao lado dele e começar a conversar, falando que da última vez aprendeu bastante também e ultimamente as crianças devem se arrepender do que estão fazendo, não sei o que lá. E ela vai e gruda no ombro dele, conversando coisa fiada só pra dar um motivo pra poder abraçar o cara. Olha que doida. E ele vê isso, ele tava certo. Ela tá desesperada pra que ele vá lá e pega na mão dela, abraça ela, taca contra a parede, faz de lagartixa e me joga na parede. Só que a gente vai te fazer diferente, rapaziada. Ele não vai dar o que ela quer, não é assim que funciona. Se ela realmente quer o que ela quer, ela tem que fazer o que ele quer primeiro, que aí as coisas ficam melhor. Ele quer provocar ela, fazê-la ainda mais desejá-lo de verdade, enquanto ela dizia que sabia, se por acaso, ela aprendeu muitas coisas ultimamente diferentes com ele. Isso tudo que ela tá falando é só conversa fiada pra ela conseguir pegar a mãozinha dela, chegar cada vez mais perto dele, e ela consegue. Coloca a mão dela em cima da perna do cara, das coxas, né? Esqueci o nome da porra da coxa aqui já. Enquanto olhava com a cara pra ele daquele jeito, ó. Como que não dá? Qualquer homem que tivesse aqui no caso já não tinha aguentado, né? Já tava com a mulher já tem, ó, muito tempo. Mas ela tá ficando cada vez mais atirada, e ele percebe isso. O que deixa ele puto, falando que ela tá muito presunçosa com a situação. Aí não, fia, tá muito pra frente. Olha pra carinha dela de novo, e cada vez mais ela comendo ele com os olhos, que não dá pra segurar de jeito nenhum, não tem como entender isso. Então daí ele vai e fala pra Lin que não vai ter jeito, né? Ô Lin, vamos dar uma segurada nesse negócio aí rapidão, porque vou te falar que hoje tá meio complicado. E ele vai levantando, falando que pra resumir, que onde eles pararam da próxima vez, ele vai falar com ela sobre o assunto principal que ela precisa saber, e assim ele vai saindo. Vai embora, só vai embora e foda-se. Na hora que ele levantou pra poder ir embora, ele deu uma paralisada assim pra olhar pra cara da Sion, e olhou pra cara dela com uma cara putaço, guri, pra mostrar que tipo, eu não vou dar o que tu quer, filha. Se tu quer o que tu quer, tu vai primeiro me dar o que eu quero, tá ligado? E quando ela viu a cara dele, isso deixou ela totalmente mudada e viu que, pô, que porra é essa? Até ontem um cara tava dando em cima de mim, do nada o cara mudou. Então daí o maluco iria saindo pra fora de casa e iria embora, né? Então ela foi, correu até a porta pra chamar a atenção dele. Ô, Dilron, pô, dá uma parada aí, vamos conversar um negócio rapidão, né? Já gruda do lado dele e fala, pô, que de caralho tu tá fazendo, cara? Até ontem tu tava afim de mim, agora tu não quer nem pegar na minha mão, que porra é essa? Então daí, enquanto eles podem, perguntam, que foi? Tem algum problema ele não ia querer pegar na mão dela? Ela não é disse que era casada, não podia fazer esse tipo de coisa, tá mudada de repentemente? E daí ela não aguentou, gritou com ele enquanto ele responde, falando que tu é um cretino, bicho desgraçado. A minha amiga pode ficar contigo como amante e eu não posso ficar contigo, que porra de discriminação que é essa daí? Além do mais, da última vez você pegou e tocou na minha mão e agora não fez nada, que porra que é essa? Tá ficando frouxo, homem? Carai, bicho. Aí piada, achei que tu tivesse dito que tinha que ficar com a amante, me desejava, me gostava. Então daí ela foi, se aproximou cada vez mais dele, grudou nas costas do cara, né? Já deu aquela abraçada fechada, forte pra caralho. E comenta que ela tava muito solitária, né? Ela mandou tão reto pra cara dele, falando se por acaso ele poderia ficar com ela, que ele pegou e tirou ela das costas dele, que tava abraçado, né? Falando que eles têm que conversar um pouco sobre a situação. Não é assim que as coisas funcionam também, né? Puxa a carinha dela e vê que ela tava chorando de verdade, porque o cara dava atenção pra amiga dela e pra ela meio que foda-se. Ela quer ter um amante também. E essa é uma ótima expressão, rapaziada. O monstro já pensa que, porra, aqui tá no papo, gurizão. Aqui nós já vai segurar. Então ele faz o quê? Aproveita e dá um abraço nela, falando que ele vai ficar ao lado dela. Não importa o que tenha, vontade que ela tenha. E isso deixa ela cada vez mais chorando, cara. Falou tanta coisa bonita pra ela que ela começou a cair em lágrimas. Era como se o cara fosse o marido dela de verdade. E isso só faz pensar que ter um amante pode ser diferente. Talvez as coisas possam mudar, rapaziada. E o nível foi tão além que o cara fez literalmente o que ela queria, né? Me taca na parede e me chama de lagartixa. Puta que pariu. Essa mulher aqui só tem a aparência de boazinha, né? Mas ela é louca também. Mas daí o roteiro teve que acabar um pouco com a nossa situação daí, né?
chegou do nada ali de repentemente, alguém chamando a mãe dela. E obviamente era a porra da linha enchendo o saco, perguntando onde é que tava a mãe dela. Falando que tivesse ouvido a voz da mãe dela de repentemente. Foi lá caçar o que ela tava fazendo. E começou a andar em direção à parede, né? Que era onde ele estava escondido ali. E isso deixou o Jun-Hong até meio assim de canto, pensando: porra, caralho, Lin, puta que pariu, tu tá atrapalhando o bagulho aqui, carai. Mas o motivo da Lin pegar e ir lá caçar eles é porque o professor havia esquecido a mala dele lá em casa, né? Então daí ela iria devolver a mala pra ele, mas aparentemente vai ter que devolver amanhã. E isso ela não tinha visto que o Jun-Hong, mas o senhor tava de canto na parede, perguntando ali o que ele ia fazer, vai devolver como eu sei pra ele agora. Então daí ela só pensa que, vou devolver essa porra amanhã, deixa de canto aí em casa, amanhã o cara volta aqui em casa pra dar aula de novo e daí foda-se, né? Não tem problema. E aí eles começam a se aliviar só um pouquinho da situação. Até o Jun-Hong, que tava cagado, dá uma respirada um pouco mais fundo, né? O Sigma hora que deu uma diminuidinha. Aí, no meio daquilo, se vamos dar uma errada pra cara dele assim, né? Que, pô, a Lin foi embora, né? A gente pode continuar na situação que nós tava fazendo agora há pouco. Olha pra cara dele e já pensa: hoje tem, meu compadre. Mas, entretanto, ao invés de continuar o que eles estavam fazendo, ele olha pra cara dela e diz que agora não. Vamos deixar pra próxima, né? Já que ela tá tão assim afim dele e precisa de um calor de uma pessoa, ele vai fazer o que ela quer. Mas um outro dia, vamos manter o processo da etapa. Como ele havia prometido pra ela que iria se encontrar com ela hoje à noite ainda, né, rapaziada? Então daí ela começou a cantalorar ao mesmo tempo que ela tava procurando uma roupa linda e belíssima que ela vestisse. Algo bastante chamativo, tipo de coisa que faz muito tempo que ela não faz e deixou ela bastante feliz só por voltar a fazer. Até de repentemente ela recebeu a ligação de uma pessoa que era porra da 4O de novo. Ai, mulher chata do diabo, bicho, tem como entender não, moço. Sion tava tão feliz que simplesmente ela respondeu no cantalorando muito lindo. Mas a D4E encontra a resposta e fala que, nossa, tu tá bem de bom humor, né? Aparentemente, tu saiu com alguém que procurou um amante do jeito que tu tá falando, né? E comenta do outro lado, a Seon-ha, no caso, aliás, a amiga da Seon-ha, falando que ela deve ter lembrado do que ela havia lhe pedido ontem, né? Pra ela conquistar o coração de um homem. Começa a puxar os cabelos assim, dizendo assim, que sobre isso ela não vai precisar por enquanto de um homem, porque ela já encontrou um cara de verdade. A 4-8 fica até, pô, tu realmente encontrou um cara de verdade? Quem que você encontrou? Fala quem que é. E prau, quebra o celofane na parede, né? Pra poder fingir que o celofane caiu assim, não tá brava com a amiga dela, né? Porque a amiga dela de coração mesmo ficou putaça, porque ela já disse várias vezes que ela só queria ficar com aquele maluco, só que ele fez ela de otária de novo e usou ela. O que inclusive ela tava tão putaça que ela tinha um maluco ali que ela usava de capacho. O cara simplesmente faz tudo que ela mandar. Comentando ele que não perguntou nada sem permissão dela. Por que ela tá chutando ele, né? Então daí ela se aproxima dele falando ali que ótimo. Agora ela tem algo que ela quer perguntar pra ele. Se ele responder corretamente, ele vai perdoar o que ele fez agora. Como se o cara tivesse feito alguma coisa. O cara literal não fez porra nenhuma. Mas ela pergunta se por acaso ele quer tentar, né? Fazer isso. Andando em direção oposta, ela fala que ele já deve ter ouvido falar em triângulo amoroso, se é que ele já ouviu nisso. Em resumo, existem duas mulheres. E isso é deveras interessante, se é que ele sabe do seu ponto de vista. E essas duas mulheres querem o mesmo homem. Padrão, né? Elas desejam o mesmo cara, mas quem vai ficar? Mas uma delas, né, não pode fazer nada além de esperar. Ela só pode ficar olhando e observando o que ela faz em contraresposta. O que o homem deveria tomar na sua decisão? Porque ela já foi rejeitada por ele uma vez, significa então que ele não quer ela. Então daí vai, a D4O e manda o dos cabelos Rapunzel ali levantar, que ele deveria considerar tudo isso. O que ele deveria fazer nessa situação? Ou mais especificamente, o que essa mulher deveria fazer nessa situação? Pra conquistar o coração do homem que ela tanto deseja. Rapunzel dá uma olhada pra cara ali da D4O e não sabe o que dizer. O medo dele levar um tapa na cara e simplesmente ficar como errado. Ela segurava uma vela, dizendo pra Rapunzel que ela lhe ensinou isso da última vez. Ele já esqueceu o que ela havia dito pra ele, hein? Então ele dá DD falando que, tu falou pra mim que precisa tirar outra pessoa da cena. Ou seja, finalizar a pessoa, rapaziada. E é exatamente isso que tu falou, Rapunzel. Resposta correta. Então daí ela, como tava segurando uma vela na mão dela, o bagulho tava tão quente que chegou a derreter a vela, né? E ela derramou a vela bem nas pernas do Rapunzel. E você acha que o Rapunzel ficou puto? O cara gostou, filho. Filho da puta é tão capaz que simplesmente ela tirou a vela de cima dele e ele perguntou, cadê? Eu quero mais, joga mais na minha perna. Eu não vou nem falar nada. Só que ela responde contra a resposta que não é assim que as coisas funcionam também, né? Em resumos, ela fala que tem outra mulher que não desapareceu. E se ele ajudar ela nessa questão aí, ela vai lhe recompensar com algo a mais.
Mas na hora que ela falou que era pra ele pegar e fazer essa recompensa que ele conseguiria por fazer o que ela tá mandando, o maluco já sai gritando, eu vou ajudar, eu vou fazer, todo babado já, parece que tá na crise da abstinência. Daí então logo ela vai colocando planejamento em pauta, falando que essa noite eles vão se encontrar. Mas quem vai se encontrar? Exatamente, Jun-Hong e mais assim um Ha. Então ele precisa estar lá na hora, aguardando ansiosamente pelos seus resultados. E ele tem que fazer tintim por tintim da forma que ela havia lhe mandado. E claro que o capacho dela vai fazer o que ela tá mandando, né? Aí então, o Jun-Hong tava lá, cara, paradão, igual uma estátua. O cara realmente tem uma aura cabulosa, né, velho? Tu pensa até que o cara é um demônio do lado do outro ali. Do meio do cara vai receber a mensagem, pensando que, pô, ela não falou nada até agora, recebi de outra pessoa, faz 30 minutos aí, ela tá atrasada. Aí ele começa a pensar que alguma coisa aconteceu, tá ligado? Porque, pô, a mulher não chegou nem nada, ela não vai só desmarcar o bagulho, sendo que na realidade ela tava na mó tensão pra encontrar com ele. Falando o diabo, nessa hora, ela tava lá correndo pra tentar se encontrar com ele mesmo estando atrasada. Até de repentemente ela virar numa esquina e bater de frente com um cara. Pô, não, mano, normal, né? Bater assim, tava correndo, ela caiu no chão e em vez de o cara pedir desculpa, quem pede ela, falando que, pô, foi mal aí, não sei o que lá. E o cara fala que tava ocupado procurando por alguém e recebeu outra pessoa na sua frente. E isso que é o chato. Então daí o cara estende a mão a ela, né? Falando ali se por acaso ela havia se ferido. Ela fica até um pouco mais assim, que o cara é gente boa, né? O cara, pô, tá pegando, juro levantar. E não, ela fala que tá ótima, né? Dizendo que ele não precisa se preocupar, porque ela precisava ir embora. No meio daquilo, enquanto ela iria indo embora, ele já aproveita e chama a atenção dela pra conversar sobre um assunto, mostrando-lhe um toco de papel e mostra o cara do papel, perguntando se por acaso ela já viu esse cara, Jun-Hong. Nessa hora ela dá uma moeda e fala assim, ô, esse cara aí é o Jun-Hong, pô, eu tô atrás dele também, né? Por que tu tá procurando um cara? É polícia? Então, com a hora do maluco, ele fala que você então deve o conhecer. Se você o conhece, tem algo que eu quero lhe perguntar agora. O cara parece super uma pessoa normal. Em casa o cara é o capacho, na rua ele vira um pitbull, olha que legal. Ela chega a ficar assustada, dizendo assim, olha, por que tá perguntando se ela conhece o cara, ela vai ser presa também, por que tá perguntando assim. Entretanto, ele vai e se apresenta falando que ainda bem que havia encontrado ela, porque se algo acontecesse antes disso seria ruim. Então a abraça falando que eles deveriam ir pra outro lugar pra conversar, fiado. Ela fica meio que assim, pô, não te conheço, né? Já arranca o cara de perto e fala, não, calma aí, dá uma segurada, meu compadre. Eu tenho que encontrar uma pessoa, então eu sinto muito, não posso te ajudar nisso aí, pô. Daí então ela continuava andando pra direção dela, mas o maluco conseguiu persuadi-la, falando que ela vai se encontrar com aquele cara. Quando ele fala que ela vai se encontrar com aquele cara, ela paralisa e pergunta se por acaso tem algum problema se encontrar com o cara que ela tá falando ali, pô. Rapunzel lhe fala que ele está ali pra ajudá-la, então deveria lhe dar um tempo pra deixar lhe contar o que esse homem realmente é de verdade. Se ela ficar sabendo, ela vai mudar completamente o idealismo que ela tem sobre ele. Nessa hora ela trava e pergunta, como assim? Quem realmente ele é? Fica curiosa. A Rapunzel lhe fala que não vai demorar muito. Pode ficar de boa, minha compincha. Senta do meu lado aqui que eu vou te mostrar o que tu quer saber. Então ela vai e bota ela dentro do carro e começa a andar de outro lugar. Aqui já aconteceu a merda, né, cara? Então dentro do carro do cara que nem conhece. Olha o nível de idiotarice que esse povo tem. Incrivelmente parecendo, ele conseguiu convencer ela, cara. Rapunzel lhe dizendo que o que ele tá falando agora pode salvar a vida dela e da família dela, se ela prestar muita atenção no que ele vai lhe dizer. Só presta atenção. Ela fica meio que assim apreensiva, um cara que ela não conhece, né? Enquanto o telefone dela vai começando a tocar. Mas ele evita de fazer que ela entendesse o telefone, dizendo pra ela que antigamente ele era um detetive. Agora ele é um investigador particular. É sim, acredito sim, porra. Ainda por cima, lhe entrega um toco de celular, lhe falando que aquilo ali tem as informações, enquanto ela perguntava quais tipos de informações. Bem dizer verdade, a lista de crimes do Jun-Ho, especificamente dele, rapaziada. Que tem algo que ele quer confirmar com ela, algo que só ela pode dizer e completar suas informações. Então ela vai e abre as informações ali e do nada Rapunzel fala que ela tá planejando trair. Mas trair quem? Quem disse isso? Vou trair quem, pô? Caralho, do nada assim, tá ligado? Trair quem, minha filha? Tu é casada, caralho, não finge de idiota, não fica surpresa, todo mundo sabe que tu é casado, tu era pobre, casou com um cara rico pra caralho, pô, pelo amor de Deus. Sem contar que o Rapunzel lhe fala que o que realmente o Jun-Ho faz é a mesma coisa que ela vai fazer agora, traição, rapaziada. Vai forçar ela a fazer isso. É a primeira vez que
que ele é pedido pra poder solucionar um caso desse. E aparentemente, uns 2 anos atrás, aconteceu algo parecido. Um cara, que pode se chamar de Mitch, é o que eles dão ao nome a ele, se encontrou com uma garota rica. O alvo dele normalmente, rapaziada, são viúvas ricas, mulheres ricas, especificamente viúvas. Ele se proclama um professor de elite que cobra muita grana pelo seu serviço, caro pra caralho. E você provavelmente deve ter o reconhecido pela foto que eu lhe mostrei agora, né, no celofone. Ela fica até boca aberta quando vê a foto do telefone que ele mostra pra ela. Além do mais, Rapunzel fala que há 2 anos ela foi quem lhe pediu pra poder resolver esse primeiro caso, o caso dela no caso. Rolando um pouco mais imagens, a senhora, cara, não sabia nem o que iria dizer. Cada vez que ela passava, pior vai ficando, tá ligado? Quanto mais pra baixo ia, pior, e pra baixo ia indo. E o telefone dela do celular lá, né, tocando, atende. E tudo isso foi bom pra fazer com que ela ficasse distraída com o telefone dela. Quem tava ligando era o Jun-ho, né, que diz a ligação que o número que ligou agora está indisponível no momento. Tentar um pouco mais tarde, né, após a chamada. E ele não entendeu do porquê que ela não tá atendendo o telefone, sendo que ela falou que queria se encontrar com ele. Não tinha motivo pra ela mudar de ideia, tá ligado? Porque ela já tava no clímax. Por que ela ia trocar? Então de novo ele volta a tentar ligar pra ela de novo, né? Pô, ela tem que atender. Enquanto ele tava mais algumas horas, do nada alguém chegou no meio da noite ali. E não era ela que tinha se encontrado com ele, chamando pelo nome, né? Que era fila de uma puta da 4 guri. Chegando ali, já olhando pra cara do cara, todo se achando. Só que ela fingia um personagem ali, falando que pelo que parece, alguém acabou dando um bolo nele, né? Era o encontro que ele tinha que ter, que triste. Só que em vez de responder essa pergunta, o que ela tá falando, o que ele quer saber é o que ela tá fazendo lá. Eu não falei que eu ia encontrar contigo, por que tu tá aqui? Daí então ela vai falando que, por que será que tu tá sozinha aí? Quase que pelo mesmo motivo que você, que eu tô aqui, meu filho. Eu fui encontrar um cara, o cara me deu um bolo e, né, a gente tá junto. Agarra no braço do Jun-ho, falando que já que eles estão ali, né, os dois levaram um bolo de uma pessoa que eles deveriam se encontrar, que tal a gente se conversar? Vamos entrar lá dentro lá pra conversar alguma coisa, vou te contar algo legal que tu quer saber. Na hora que ela fala que queria contar um bagulho que ele gostaria de saber, ele já fica mais interessado, né? Então ele vai e entra, né, e vai direto ao assunto principal que ele quer saber. O que tu tem pra me contar, caralho? Que ele entrou lá dentro pra saber justamente essa porra. Mas antes disso, ela dá dedo dentro de um copo ali de cerveja, falando que ele deveria só tomar aquilo primeiro. Ele não acha que tá muito desesperado pra saber o que ele quer saber? Calma, dá uma segurada, jovem gafanhoto. Em resumos, a 4 fala que o que está prestes a dizer tem a ver com o motivo da Sion ter dado a ele um bolo, aparentemente. Mas como assim ter dado um bolo? Aí o cara já fica um pouco mais alerta, né? Ela tá sabendo de alguma coisa? Mas calma. Ela se senta, comentando que ele não precisa olhar daquela forma pra ela, né? Porra, parece que vai comê-la com os olhos na porrada, caralho. Isso vai ser bastante benefício pra ele também, se caso ele ficar sabendo. Enquanto mexia o seu copo, vai lhe dizendo, além do mais, que ela ouviu algumas coisas dos seus contatos. Ela tem contatos, tem detetives, como por exemplo o Rapunzel lá, que é um capacho total dela. Em resumo, sobre um investigador particular que ela tem, que tá procurando por um tal de Mitch. Quem que é o Mitch? Ah, Mitch, né? Ele é o tal do Mitch. Então agora ele ficou mais interessado. Mas não é nada que ele tenha que ficar muito assim preocupado. Ela só quer lhe contar que dos rumores que estão surgindo por aí. E ele sabe muito bem que eles gostam de fofocar. Então ela ficou sabendo dessas ideias meio tortas aí, do tal do Mitch que fica pegando mulher viúva, que ninguém sabe quem é que é. Tá, mas o que isso tem a ver com a Sion? O que isso tem a ver com ele? O que tudo isso tem a ver com a situação de agora? O que nós quer saber? Ah, meu jovem gafanhoto. É claro que tem tudo a ver com você. Tu não pode se fazer de otário sendo que tu tá sabendo do que eu tô sabendo, né? Tu sabe que eu tô sabendo. Até porque ela joga na cara que o tal desse Mitch é você. Mas tu não precisa ficar preocupado. Não, por enquanto, é claro. Porque no momento é só um boato de um tal Mitch, né? A Sion ter dado um bolo nele é só a prova de que com certeza pode ter sido por causa disso, né, rapaziada? Talvez o que ela está dizendo agora foi culpa da própria Sion. Se aproxima cada vez mais perto de seu ouvido, falando que então ele não quer acabar com esse boato de vez, não quer resolver com ela. Ela literal tá colocando a culpa em cima da Sion, velho. Puta que pariu. É uma cobra desgraçada. É claro que ele já tá ligado que ela tem muito dinheiro. Não é à toa que ele se aproximou dela. Então, se caso ela vier a dar um pouco de dinheiro, esse rumor vai desaparecer e vai acabar, meu compadre. E aí, o que ele acha disso, né, rapaziada? Com essa linguinha dela e
essa cara de psicopata que me dá até medo de aceitar qualquer acordo que ela queira fazer. Além do mais, lhe falando que ele sabe muito bem o que ela quer, então eles deveriam tornar essa situação vantajosa para ambas as pessoas, tanto o boato do Mitch subir e quanto a vontade dela acabar. Aí trocando um pouquinho de lado, antes que ele saia na porrada com ela aí, porque é uma cobra desgraçada, o carro da Senhora chegou em outro lugar, afastado. Então daí, perguntava o Rapunzel se agora ela havia acreditado nele, né? Porque ela rolou as imagens e deve ter visto tanta informação que provavelmente ela deve estar sabendo como tudo funciona. Travada, sem saber o que vai dizer, ela pensa que ele pode estar meio errado sobre isso, mas ele vai comentando, Rapunzel, que ele pode ter entendido um pouco errado a situação. Mas, se ela perder essa chance agora, não tem como voltar. Se ele for quem ele tá falando que o cara é, eles podem terminar essa investigação. Mas ela fala que tá confusa, rapaziada. E se não for ele? E se for ela que tá errada com a situação, pode ser apenas pura coincidência. Rapunzel vai saindo do carro falando que só lhe resta uma escolha a ser feita. Ela sai junto do carro com ele e vai o seguindo. O que chega a ser bizarro. Na onde que ela tá levando ele, né? No caso, onde ele tá levando ela, né? Inverti até a porra da palavra também. Parabéns pra mim. Nessas horas ela dá uma olhada pro lado e começa a ver que lugar que é esse, né? Onde é que nós tá indo aqui no meio desse troço. Mas ele começa a dar uma risada, rapaziada, falando que ele já sabia que ela não iria, assim, ser convencida tão facilmente. Então, ele levou ela até lá. E por que ele levou ela até lá? Ela pergunta por que ela está lá. Tanta pergunta, minha filha. Chega um pouco de pergunta. A verdade da true é que tu não percebeu, mas tu foi sequestrada. Burra pra caralho, quer ficar entrando na porra do carro dos outros. O Rapunzel sequestrou ela. Otária, tem que tomar no buraco do... Na hora que ele comentou que ela foi sequestrada, filho, jogou na cara já avançou pra cima dela. Ela começou a cair no chão perguntando que porra ele tá fazendo, não se aproxime. Você escuta só grito, caralho, agora ferrou, vai ser uma pancadaria. Dá 2 minutos, a mina já tava lá no chão toda jogada já, com um monte de lágrima nos olhos já, toda lascada. Então ele vai se aproxima dela, dizendo, Rapunzel, que ela sabe o que ele quer fazer, sabe o que tá pedindo. Eu te soltaria agora, se caso eu pudesse soltar. Mas tu tá ligada que eu tô ligado que sequestramos você. Você não pode ser solta assim no meio do mato nada, fia. Na hora que ele falou que ela podia correr e sair gritando à vontade, aí que ela levantou e saiu correndo e gritando do jeito que ele mandou, né? Literalmente o que o cara mandou ela fazer, ela fez. Então ele foi e catou ela pelo pé, guri, com uma força que não tá ligada, velho. Mulher não tem como competir com força não, cara, não dá. Na mesma hora que ela correu, ele puxou pela perna, ela conseguiu cair de cabeça, ponta cabeça no chão, já saiu puxando ela que nem homem das cavernas ali dentro do barraco. E ela gritando pra ele largar ela, né? Enquanto ela dava uma bica bem na mão dele, que tava segurando o outro pé dela. E algumas funcionários, né? Que fez ele até soltar o pé dela, enquanto dizia ele que ela é uma mulher problemática. Então ele não vai poder resistir. Só que esse maluco aqui é um pouco masoquista, digamos assim, né? Dá pra ver, né, tia? Que o cara leva algumas porradas e o cara já começa a pensar que, porra, não vou conseguir me conter. Vou ter que cair na porrada contigo também. Aí que ela começa a ficar mais chorando ainda e comentando que ele acha mesmo que vai conseguir safar depois de fazer o que ele fazia agora. Minha filha, ele tá cagando e andando. Avança pra cima dela de novo enquanto ela gritava, mandando ela obedecer sem resistir nenhum porco. Só foi ele falar. De novo ela deu lá pra cá, deu uma unhada na cara dele com tanta força, tia, que o bagulho chegou a cortar a cara do maluco. E ele fez o quê? Gostou. O cara é masoquista, essa praga, só pode. De novo ele volta pra cima dela, joga ela contra a parede, já pega por cima, já segura ela. Olha com uma cara lindamente bonita, né? Parecendo um psicopada de verdade. Falando que se ela se mover, as coisas vão ser cada vez pior. Aí, né, como se ela fosse obedecer o cara. Desde lá pra cá, você escuta só o barulho do soco, né? A mulher realmente tem unha grande, cara. O que ajudou ela pra caralho, te contar. Cortou o braço do cara também. Além da cara, agora foi os braços do maluco. E de novo, você acha que aconteceu o quê? O cara gostou. Meu pai amado. O cara é um psicopata. Pode dar uma paulada na cabeça dele nas costas que o cara vai gostar. Pô, que bom. Então daí ele foi, jogou a camiseta pra trás e arrancou o jaquelecão ali. Agora o bagulho vai ficar doido. Só gritaria, soco na costela. Mas voltando lá pra casa lá da 48, ela estava ali comentando que tinha algo que ele precisava saber. E por que ele deveria fazer o que ela tá mandando ele fazer agora? Bom, assim, é claro que pra ele a Sion deve ser um pouco mais importante, mas é um alvo que ele quer de verdade. E ele não entendia nada. Ela falava parecendo que tá falando enigma. E pergunta o que tu tá falando, pô. Não tô entendendo porra nenhuma. Meu filho, o que eu tô falando é do seu verdadeiro propósito. O que tu quer de real na Sinhá é pegar ela. E nós tá ligado que eu tô ligado que eu tô ligado. Então o que ele deveria fazer é se aproximar da 4
quatro olhos. Na hora ele já fica putaço, pensando que não vai fazer o que ela tá mandando, mas ele cai um pouco na tentação, né, filho? Não teve como. O homem é másculo, mas também as tentações é difícil de resistir, rapaziada, é complicado. Entretanto, em meio a tudo aquilo, do nada, em cima do balcão, o celofone dele tava começando a tocar, né? Ele pensou, pô, deve ser lá assim um rá. Ele dá até uma olhada pro telefone ali, né, pra poder atender o telefone, mas do nada ela pega e joga ele contra a parede pra fazer com que ele não atenda o telefone, né? Presta atenção no que tu tá vendo aqui, por larga a mão do telefone, não tem nada a ver com nós agora não. Mas pra salvar a pátria, alguém vai e mete a bica bem na porta do escritório dela, do Neida, assim, uma bica bem forte. E era de cabelo roxo, chegando lá, putaça, perguntando do porquê que ele não atendia o telefone. Era ela que tava ligando pra ele, um bagulho muito importante aconteceu. E ele ficou meio assim, né? Importante o quê? O que tu tá fazendo aqui uma hora dessa? Caralho, ele não pediu informação pra ela, só a mulher das informações. Só que ela se aproximou, o cara vem a perder falando que, pô, o que tu tá pensando, caralho? Uma hora dessa com essa mina estupiada, rica, que não serve pra porra nenhuma. Já bota de dedo na cara da safada da cobra da D4 olho, falando que essa vagabunda aqui, ó, sequestrou assim um rá, velho. Tu não percebeu? Na hora que ele fica sabendo que ela sequestrou assim um rá, meu irmão, ele já foi diretamente no gogó da 4 olho, fi. Sem nem dó nem piedade. Começando a enforcar ela, perguntando da onde essa vagabunda escondeu assim um rá. Por que ela fez isso? Aí ela começa a dar risadinha, né? Achando que tava no papo. Pra ele não se preocupar que vai ficar tudo bem. Eles podem só mudar de assunto. E na hora que ela falou que era só mudar de assunto, ele veio com a bicuda lá pra cá, diretamente bem na boca do estômago da de 4-8. Taca, porra, gurizão. Entretanto, o de cabelo roxo lá atrás dizia que eles não tem tempo pra poder ficar dando porrada na mina ali, cara. Ela sabe onde é que tá escondida lá, assim, um raio. Eles precisam ir logo, não tem tempo. Mas ao invés de só vazar, ele puxou a D4 olho pelo cabelo, falando ali que ela provavelmente não deve ter notado. Mas ela mexeu com o cara errado, rapaziada. O cara é uma máquina, guri. Puxa a mina pelo cabelo, mostra quem é que manda nessa porra e fala que o que ela queria não é o que ela demonstrava. Grita com ela em contra-resposta falando que tu fez tudo isso aí pra quê? Pra acabar com meus planos? Não tinha sentido. Tu não tem nada a ver comigo. Tu quer levar um sacode? Puxa mais ainda o cabelo dela falando que, ó, tu tá ligada que se tu fizer essa merda de novo, vou te dar um soco na boca pra largar de ser otário. Já te deu no estômago, da próxima tu vai ver. Mas em contra-resposta, a desgraçada começa a rir mais ainda da cara dele, falando que ela só queria ver a reação dele. Por esse motivo ela fez tudo o que ela havia feito agora, né? Ele comentando que porque ela é tão diferente pra ele, porque ele se aproximou dela. Ah, meu filho, daí ela não sabe, né? No caso ali da D4 olho foi por conta do dinheiro. Mas esse objetivo aí tu já pegou. Provavelmente outra coisa que tu quer com ela. Ele queria ver a reação dela, é verdade. Nessa hora ele não aguentou, fi, chamou ela de vagabunda e começa a pensar que essa mulher vai ser uma ameaça pra ele. Essa D4 olho tem que desaparecer do mapa, né? Não vai ter jeito. Puxa de novo o cabelo dela ali, como se fosse realmente o homem das cavernas, desgraçada, filho de uma égua. Da próxima vez arranca o teu cabelo fora, desgraçada. Puxou com tanta força que tava com tanta raiva que o cara tacou a cabeça dentro da parede, assim, ó. Já afundou a cara dela. Ah, com miséria, guri. Dale. O cara é um monstro. Jogou a menina na parede e caiu no chão toda desmaiada. Sem consciência nem porra nenhuma. Vai acordar só amanhã, lagarto otária. Só que ao invés de continuar no que ele tava fazendo, né? Ele aproveitou e deu uma olhada pro lado e foi caçar a roupa dela. E começou a vestir ela com a roupa dela, né? De cabelo roxo não gostou muito da ideia e falou: porra, mano, tá ficando doido, filho. Vamos lá embora pegar assim um hack, ela vai morrer, que o Rapunzel vai matar ela, filho. Vamos logo. Entretanto, ele joga uma outra roupa ali nela, falando que a de cabelo roxo deveria vestir ali na 4-8 aquela blusa dela, né? E por que ela deveria colocar aquela roupa na mulher? Não tem sentido. Só deveriam ir embora logo no que ele tá pensando, né? Entretanto, em contra-resposta, ele vai falando pra ela que essa desgraçada da D4 olho é uma bomba relógio. Se ele deixar ela lá, ela vai continuar arruinando seus planos e provavelmente ele vai acabar na cadeia. Aí ele puxa o controle do carro dela, falando que precisa finalizar isso daí. Não dá. Trocando um pouco de lado, lá no Rapunzel tava vazando bastante sangue, né? Que inclusive por enquanto não era da senhora. Era do psicopata masoquista que tava dizendo que não consegue resistir. Oh my god, se ele fizer o que ele vai fazer, ele vai acabar sendo desprezado pela 4-8. Ele começa a entrar em crise de pensamento, de masoquismo, por conta lá da 4-8 que mandou ele fazer um bagulho e tá fazendo outra coisa. Tá bom, tem nada a ver. Só sei que na hora, a Silrada dá uma olhada pra trás e vê o portão. E pensa, o cara tá em crise. O que eu posso fazer? Vou me levantar, vou chegar até perto do portão, vou abrir e vou vazar correndo, né? Como se ela fosse correr mais rápido que o cara. Confia. Mas na hora da merda, tu só pensa em alguma coisa pra resolver. E eu entendo ela, porque na hora ela pulou pra cima do grandalhão ali, já metendo o corpo pra cima dele, já fazendo ele cair no chão que nem um saco de bosta, porque ele tava ocupado em pensamentos, e bateu a cabeça na parede. Essa aqui doeu, meu compadre. Ela foi diretamente pro portão e começou a tentar puxar. O problema era, o portão é muito pesado, né? Ela tentou puxar com tanta força, mas não conseguiu puxar. Ela é uma mulher, não tem tanta força assim quanto aparenta ser.
Mas na hora do desespero, ela conseguiu abrir cada vez mais. O que ela chegou a pensar que iria conseguir, mas entretanto... Em suma, o desgraçado masoquista já tava atrás dela, né? Todo, meu pai amado. Falando que agora ela vai tomar no brioco. Acabou, fião. Só a sombra do malho na frente dela. Olha isso, o maluco já tava todo suado, comentando que se ela resistir mais um pouco, aí não vai dar. A cabeça dele vai entrar em crise. Tacou a mão dela na parede ali, prendendo os dois braços. Ela começava a gritar, só que ele mandou ela escutar o que ele tem a dizer. Que não importa o quanto ela vai gritar. Ele já falou umas 3 vezes, cara. Não adianta. Ninguém vai escutar ela lá na caixa do caralho. Levou ela pra muito longe e ela nem percebeu onde é que ela tá. Então ele foi, pegou ela e jogou numa outra salinha de um canto ali do barracão. E começou a falar que lá dentro dá pra escutar menos ainda, porque lá tem efeito negócio de som, né? O né, acústico lá, esqueci o nome dessa porra. Mas ela tentava mesmo assim correr. Não adianta correr. A hora que ele grudar no braço dela, tu vai ver que na realidade vai só piorar a tua situação. Enquanto ele ia avançando e cada vez mais o bagulho ia ficar doido, o telefone dele ia acabar tocando, atrapalhando um pouco toda a cena. Graças a Deus. Mas esse desgraçado bota a mão nela, né? Aí quem ia bater nele ia ser eu, entra nesse mau rato desgraçado. Daí então ele vai e para e pega o telefone na mão, perguntando quem que é o pau no ar, o que tá ligando pra ele uma hora dessa, né? Ele dá uma olhada e vê que quem tá ligando pra ele é a chefe dele. Aí toda assanhadinha ele pergunta pra ela como é que estão as coisas por lá, né? Ele chama até ela de amor, rapaziada. Ó, o cara tá apaixonadinho por ela. E do nada quem responde é um homem, né? E ele pergunta, porra, quem que é tu, meu compadre? Quem que é esse cara que tá falando aí? E quem tinha entendido era o Jun-Hong. Só no Sigma Aura, né? Pra atrapalhar, porque ele sabia que a situação lá dentro era meio pesada e que se ligasse pelo celofone lá da 48 seria melhor pro cara atender. Mas é claro que o Jun-Hong fala que ele não precisa saber quem é. Só diz que se ele tocar na Seung-Ha, ele vai pagar. E vai pagar caro. Putaço. Rapunzel fala que, então tu é o tal do Jun-Hong, né? Tu vai levar um soco também quando tu chegar aqui. Quando ele fala alto que é o tal do Jun-Hong, a Seung-Ha escuta que é o Jun-Hong. Aí ela fica mais assim, pô, o Jun-Hong tá vindo lá pra cá, vai salvar eu? E pergunta ao Rapunzel o que ele fez, né? Pra poder pegar o telefone lá da 4 olhos, mas entretanto, ele vai descobrir agora, né? Já manda ele escutar o áudiozinho, puxa pelo cabelo da 4 olhos e fala pra escutar o áudio dela gritando. Só escuta só o gritinho, né? Ele diz que ele deve ter entendido tudo agora, né? Não se faça de idiota, só espera eu chegar aí. E se fizer alguma coisa com o seu rato, vai levar soco. Pau! Quebra o celofone na putagem que ele tava ali, tortou em 2 pedaços já o bagulho. Tava com a via certificando pra fora, guri. Dá até pra ver se pegasse ele de frente, ali ia acontecer uma briga cabulosa. Só trocar ação de sincera de porradaria. Como ele não podia finalizar a Seung-Ha, ele foi até um canto, pegou uma corda que tava amarrada na parede, pegou ela pelo braço e dizia pra Seung-Ha que vai amarrar ela, né? Só que ela não queria ser amarrada, como se ela pudesse escolher. Aí é mais uma sessão de grita dizendo, não faça isso, e veio de lá pra cá e abriu o portão. Pá, depois de uns 2 minutos, chegou lá dentro do barraco de um Ron lá, já abrindo já a porta, nem mais nem menos, né? Nem com medo de nada. E ele percebe, olhando à volta, que o Rapunzel não é um otário, ele realmente sabe escolher um bom lugar pra poder colocar as pessoas trancadas. Aí logo à frente ele dá uma olhada e vê que a Seung-Ha tava lá jogada no chão, toda amarrada, coitada da Seung-Ha, ferrada já. E atrás dele, olha só quem apareceu. Apareceu Rapunzel perguntando o que ele fez com ela. Já iria cair na porrada, se deixasse, é claro, né? Mas entretanto, o João fala que se ele quer saber é só ir lá fora e olhar onde é que ela tá. Mandando um vai se ferrar, ou se foder, né? Falar igual ele falou aqui bonitinho. Sai vazando pra ver onde é que ela tava. E quando vê, ela tava amarrada também lá fora, do mesmo jeito que a Seung-Ha tava lá dentro, né? Jogaram no chão que nem um saco de bosta. Então daí ele pegou ela pelo braço, começou a perguntar se por acaso ela tava bem, né? Preocupado pra caralho que tava o Rapunzel, sem notar a sua frente. Até do nada ele vê um clarão, velho, de um farol de carro. E no fundo tu vê só a aura do protagonista, guri. Jun-Ho dizendo que quando tudo isso começou, só por ele ter feito o que ele fez agora, já fez ele acabar com a vida dele. Por acaso tu já imaginou o jeito que tu vai morrer? Levando um soco na cara, facada, tiro? Não, vai ser atropelado, paizão. O carro Sam vai passar por cima dos dois. Ele tinha que finalizar, cara. Não dava por deixar esses 2 pau no ar aqui. E esse Rapunzel desgraçado tem que morrer também, essa praga. Rapunzel dá uma morrada pra cá do Jun-Ho e começa a dizer que é um filho de uma mãe, guri. Mas não nem temos que xingar ele completo, né? Na hora que xingar ele completo, tava lá o Jun-Ho rindo da cara dele. Aí, ó, tomando um buraco do... Aí, otário, fica com a mina lá, que é toda buchona, toda errada. Prau, tu só escuta o barulho do carro pegando nos dois, guri, virando pó. Acabou. Eles voaram diretamente lá pra baixo do penhasco, né? Que lá embaixo tinha umas árvores e tudo mais, só que bateu com tanta força que o bagulho chegou a quebrar as árvores, o trem todo. E quem tava dentro do cara é de cabelo roxo, né?
Ele tava pilotando e passou por cima sem nem dó e nem piedade. Até na hora de sair de dentro do carro, toda travada com as pernas, perguntando se o que eles fizeram agora não foi exagero, né? Tipo, finalizar duas pessoas bastante importante, porque querendo ou não, a Quatro Olhos tinha muito dinheiro, inclusive. Entretanto, o Jun-Hong vai puxando o paninho dele que tava dentro do bolso, falando pra ela não se preocupar. Pode ficar de boa, que ele vai resolver o problema, né? E a parte dela tem que ser feita também. Ele chega dentro do cara e começa a passar pano no volante pra acabar com as digitais, enquanto a de cabelo loiro falando que ela não deveria se importar com tudo isso. Como que não? Pelo menos tu tem que falar pra mim, pô, o que tu vai fazer. Eu quero ganhar pelo menos 4 vezes mais grande que o normal o dinheiro. Ué, ele vai vazando de lá e não confere a morte dos caras? Ele só vai fugindo do carro lá, falando que vai resolver o restante dos problemas enquanto ela faz o serviço dela. Mas ela fica puta, porque, porra, caralho, velho, tu ficou mudo do nada, não responde minhas perguntas, pô. Não precisa se importar tanto com isso. Pô, acabou de matar 2 pessoas, tu não olha nem se os caras tá mortos ainda direito, tem que enterrar os caras. Ela vai e puxa ele pelo braço, porque ele não respondeu porra nenhuma, né? Por que diabos ele tá fazendo isso? Comentando que ultimamente ele tá tão impaciente com as coisas. E fala que ele tá estranho, né? Já faz um tempo que eles trabalham juntos até agora, ele nunca falou nada pra ela, só que na hora ele comenta que ela tá barulhenta demais. Tu não tinha falado pra mim que na época que a gente havia se conhecido, tu não era uma mulher que faria qualquer tipo de coisa por dinheiro? Então por que agora, caralho, tu tá me perguntando o que eu vou fazer em relação a isso? Só cala a porra da tua boca e faça a merda do teu trabalho. Caralho, cuzão, cara é uma máquina. Daí então ela só calou a boca, né? Cala a boca, puta. Fica quietinha no seu canto, não fala nada, desgraçada. Então daí, dia seguinte, né? Ele tinha levado lá, assim, um rabo pro hospital, porque ela tava bem mal, tinha levado uns puxão ali pela perna, tinha arranhado, tinha machucado, tava meio malzinha das pernas. Aí ela levantou da cama lá, toda bobeada, já meio assim, não conseguia se manter em pé e tudo mais. Olhou pros lados e viu que ela tava dentro de um hospital, não era à toa. Só que por que que ela tava lá dentro? A cabeça dela começou a doer, passou a mão na cabeça, ela meio que direito não se lembrava. E na hora que ela conseguiu finalmente se lembrar, gurizão, ela foi puxada pelas pernas que nem um homem das cavernas, o cara amarrou ela com uma corda. Nessa hora que ela se lembrou disso, ela entrou em crise de choque, pensa que, pô, deve ser só um sonho. Meu Deus do céu, fala pra mim que eu tô ficando doida. Doida, né? Até do nada a TV do quarto dela tá ligada e ela viu o noticiário. Um homem não identificado de aproximadamente 40 anos foi encontrado morto nas montanhas, ao lado de uma fábrica abandonada. E aparentemente sabe-se de uma mulher de 30 anos também, que estava ferida no local. A polícia deduziu que os dois devem ter caído a caminho da montanha, por esse motivo estavam mortos. Apesar dos paramédicos terem os levado para o hospital, o tempo do homem faleceu e a mulher estava bem em estado crítico, não conseguiram salvar. E a identidade do homem ainda não foi confirmada, não sabe quem é aquele cara. E cada vez mais vai se aproximando da televisão ali. Assim, o Ra percebendo que a TV estava certa sobre os assuntos, dizendo à TV que as autoridades disseram que eles estavam à beira de um penhasco, por esse motivo morreram. Portanto, presume-se que a causa da morte foi terem batido e caído no penhasco. E os corpos que tinha visto ali pela televisão era literalmente da Quatro Olhos e do Rapunzel, cara. Não sei se eu rio da desgraça deles ou só fico só de boa e continuo narrando, né? Se o Ra dá uma olhada assim, tem crise de pânico, porra. Ainda bem que eles morreram. Quer dizer, é doido, os caras morreram, rapaz. Tô até preocupada. E Doneida no meio da preocupação, quem chega por trás dela e coloca a mão bem no ombro dela, assim, né? Pra dar aquele sustinho de leve. Ela sai, pô, quem que chegou aqui do nada? E quando ela vê o Jun-Hong que tinha chegado por trás dela, velho. Ele todo animadinho, falando que finalmente ela havia acordado. Ele tava preocupado com a situação dela. Só que, porra, ela vai dizendo que tu tá fazendo o que dentro aqui do negócio? Só que ele comenta que tá tudo bem. Eu vejo que tu tá testada. Eu vou te explicar a situação que tá acontecendo, porque daí tu deve saber, né? Porque você tá no hospital também, não tá sabendo direito. O problema foi que ela ficou meio apreensiva, né? De olhar pra cara dele, porque ela recebeu as informações pelo Rapunzel lá, porque o Rapunzel dizia que era detetive, né? E falou que esse cara é um pau no aro. Entretanto, diz o Jun-Hong que ele vai dar uma volta e vai pegar um café pra eles conversarem enquanto bebem o café. E isso ele vai saindo, enquanto assim o Rafa olhando para as costas dele assim e vê, caralho, o cara tem 2 metros de altura mais alto que... Não, na real, tava pensando sobre a questão do que ela viu. Aparentemente, ele está planejando uma aventura. Ele é o que costumamos chamar de cretino, um tal de Mitch. O cara que pega a mulher casada ou viúva e simplesmente pega todo o dinheiro dela. Tem que ser rica pra isso funcionar. E isso a deixava meio apreensiva, pois se tudo isso foi realmente verdade, ela ficou preocupada por ser. O que sabe o que pode acontecer, né, rapaziada? Puxava o seu braço, apreensiva, pensando que se ele realmente for esse tipo de pessoa, as coisas vão ficar feias. Ela tava se apaixonando por um cara, sendo que ela tem marido que não deveria. Então ele foi lá, buscou o café, se sentaram pra conversar, pergunta se por acaso ela pode perguntar na realidade uma coisa pra ele. Então ele dizia que sim, e no momento ela fala que ela está muito confusa com a situação. Não lembra direito
de nada, depois do que falaram com ele, provavelmente pelo telefone, não lembra direito de quase porra nenhuma. Então, primeiro ela pergunta, por que ela tá no hospital, né? Então ele vai respondendo que ele estava esperando se encontrar com ela um certo dia, mas por acaso aconteceu um acidente. Acidente? Em resumo, esse acidente foi ela ser sequestrada por outra pessoa. Vixe, rapaz.